Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então, o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 131. Sim, é real, é verdade, pode acreditar, estamos ao vivo em plena quinta-feira, às 10 horas da manhã, para a gente poder levar para você o nosso fechamento do mês, tá? E hoje trouxe um cara aqui que esse aqui entende de fechamento de mês, principalmente quando é vendas. Antes de apresentar o nosso convidado, agradecer a você que vai nos acompanhar ao vivo e para você que vai estar maratonando depois desse episódio aí,
aí no final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Deixa eu agradecer aqui a Marketing Digital, para você que está à procura aí de uma empresa para fazer o impulsionamento das suas redes sociais, o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo e fazer com que você tenha resultado comprovado. Entre em contato com a Marketing Digital, tá? QR Code aparecendo aqui na tela, você já vai ser direcionado para as plataformas e você com certeza vai ter uma surpresa no trabalho, no profissionalismo e no resultado que a Robá traz para você. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão tá com um novo site, loja.fernandãobebidas.com.br. Você vai encontrar também no QR Code aqui todas as plataformas e a loja tá lindona, né? Então não esqueça, Fernandão Bebidas com a gente por aqui também. A Montana Automóveis, para você que tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, aquele momento, né? Já estamos passando aí da metade do ano, você ainda tá com o seu carango, quer levantar uma grana também, você está precisando do quê? De uma SUV, está precisando de um utilitário, você está precisando de um carro bacana para você trabalhar com o aplicativo? Não esqueça, hein? Montana Automóveis. QR Code aqui para você já trocar uma ideia com o pessoal. Agradecer o Colégio Invictus, que tem aí, juntamente com o Shark Tank School, é uma escola sensacional, que traz um ensino de qualidade para você, e além disso, você vai aprender também educação financeira, você vai poder fazer aquele inglês de qualidade, e a galera também tá com a galera do Legend Academy. Sabe aqueles ex-jogadores de futebol, aqueles ex-atletas que agora fazem parte também de todo esse meio esportivo do Colégio Invictus. Vale muito a pena, hein? Finalzinho de mês agora, o pessoal já voltando às aulas, nada melhor do que você fazer a matrícula ou a rematrícula do seu filho no Colégio Invictus em Rio Preto. E pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, quero falar da T-Flow, a marca que veste os artistas junto com a gente. Dia dos Pais está chegando, aquele presente especial, comprando a partir de R$ 499,90 na T-Flow, você ganha um kit bacana, tem esse copo bem legal aqui, tem uma camiseta, vem numa caixa personalizada e você ainda pode usar o cupom NOAR10 para ter 10% de desconto. E falar também do Sanso Estúdio Automotivo. Cara, você vai lá na Montana, você compra o seu carro, mas você tem que cuidar dele, né? Então o que você faz? Leva no Sanso Estúdio Automotivo, que a galera vai deixar muito bem tratado. Você pode colocar um PPF, você pode fazer a vitrificação, você pode também deixar um polimento, tudo que você precisa, o Sanso Estúdio faz para você, preço especial e o mais bacana de tudo isso, uma das empresas mais premiadas do Brasil. É isso aí, fica ligado então, junto com a gente, daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores. Hoje o meu convidado é um patrocinador, é a segunda vez que a gente bate esse papo aqui. A gente vai falar muito sobre esse cenário, né, automobilístico de 2025, como que funciona a compra, venda, para a galera, se é o bom momento para você comprar, para você trocar o seu carro, falar também sobre elétrico, a gente vai falar sobre um monte de coisa com um cara que é plurifodão em relação a carros. Marcelo Guerch, seja bem-vindo ao No Ar mais uma vez. Ô, Milton, prazer imenso estar aqui novamente, participando aqui do nosso podcast. E eu quero poder contribuir aí, né, com as informações aí relevantes aí sobre o nosso mercado, que eu acho que é muito bacana. Tem muita gente que nos pergunta, quer saber, quer entender um pouco mais sobre esse nosso universo, que sem sombra de dúvida, fantástico. Show de bola. Quero agradecer a presença do Gabriel também, que está ali fora. O Gabriel, que é o responsável pelo marketing da Montana. Você que está vendo os vídeos aí, você vai no @Montana_automóveis, que você vai ver sempre que tem coisas relevantes e uma pegada bacana também, que não só mostrando os carros que vende, né, aquilo que você vai encontrar, como o Marcelo tem duas coisas que ele faz que eu acho sensacional. Primeiro, você vai ficar sabendo, você vai entrar, né, por dentro de um test drive. Você vai saber como que funciona um test drive, tudo aquilo que acontece em relação aos carros, tudo aquilo que vê. Você vai lá no @Montana_automóveis, está na tela aí para você já seguir, saber das novidades. E o Marcelo também faz uma coisa bacana, porque hoje com as vendas online, né, você consegue comprar carro em qualquer lugar do Brasil. E o Marcelo faz questão de levar o automóvel para o cliente e ele mostra, né? Ele comprova lá depois como que é feita essa venda, a entrega e a satisfação do cliente, que eu acho que é o fundamental. Por isso que a gente sempre fala aqui, não é brincadeira, quem compra uma vez lá na Montana sempre volta para poder fazer o negócio, porque sabe que tem uma credibilidade muito bacana. Então agora você está acompanhando tudo isso em relação às redes sociais e isso é muito bacana também. Parabéns para você, viu, meu irmão? Obrigado, Milton. É isso aí. Acho que a gente tem que contribuir e mostrar o quanto é pujante, o quanto é forte o nosso setor. Esse setor que ele é responsável aí por uma das relações do PIB aí muito forte em nosso país. Então, a gente tem que fazer com que realmente esse nosso setor seja reconhecido
e cada vez mais a categoria de usados e seminovos, ele está se elevando e crescendo dia a dia, né? A gente sabe que hoje a dificuldade para comprar um carro novo é muito grande, a economia não acompanha. Sim. Então a gente tem que fazer um trabalho sério, um trabalho bem feito e provar, mostrar. A gente tem que estar sempre provando, né, que o que a gente vende, o produto que a gente oferece para o nosso cliente, ele tem qualidade sim, ele tem histórico sim, e que ele está fazendo um bom negócio. Boa. Esse ano está completando quantos anos de Montana? Vamos fazer agora 21 anos, né? Muita 21 anos coisa, atendendo então. aqui a região de São José do Rio Preto. Ou seja, se você não comprou, você conhece alguém que já comprou um carro na Montana. Minimamente, com certeza. Não tem já como, comprou, né? Com certeza. Poder fazer. Ô Marcelo, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas, o pessoal tinha mandado aqui pra gente, e hoje em dia, né, a gente vai falar muito sobre tudo que está acontecendo em relação ao mercado, mas é assustadora a quantidade de carros elétricos, né, que a gente já está vendo, principalmente aqui em Rio Preto. E outro dia eu vi uma reportagem, não sei qual podcast que eu assisti, que o pessoal foi lá na China para poder ver a fábrica, né? Que a BYD agora fez uma fábrica também no Brasil, mas lá vendo os carros, inclusive carro que anda dentro da água, um monte de coisa acontecendo, que era uma coisa meio que assustadora, assim, de você achar que isso poderia, né, tá por aqui. E o Michael mandou aqui pra gente, né, fala pessoal, tudo bem? O que você acha que ainda impede os carros elétricos a dominarem o mercado brasileiro, né? O pessoal fica um pouco com o pé atrás, porque tem não é todo mundo que tem, por exemplo, lugar para poder recarregar, ainda dá uma desconfiança em relação à durabilidade do carro, se o carro é tudo isso mesmo. A gente vê alguns mitos, né, que acontecem nas redes sociais, que o cara às vezes acaba a bateria do carro e o cara não consegue sair do carro, tem medo da bateria explodir, alguma coisa nesse sentido. O que você pode falar pra gente? Então, pessoal que está assistindo a gente aí, o carro elétrico ele já é uma realidade, a gente sabe muito bem disso, sabe que hoje a gente tem diversos modelos, marcas chegando. Só para você ter uma ideia, né, a gente que tem um contato com o pessoal aí da eletrificação dos carros que vem chegando aí, só que no nosso país já foi determinado aí, vai chegar em torno de mais 12 empresas, né, que vão estar oferecendo esse tipo de produto para nós. Então, gente, nós que somos da antiga aí, que a gente se recorda bem que nós tínhamos aí só 4 marcas, né? Vamos citar aqui, que era GM, Fiat, Ford e Volkswagen. Quando a gente vê essa gama de produto, gama de marcas, né, chegando no nosso país, isso nos chama muita atenção. É para vocês entenderem o quanto esse nosso mercado ele tem porte para crescer, o quanto pode evoluir. Né? Mas existe sim, existe sempre uma preocupação, porque a chegada do elétrico, a gente também acompanha outros podcasts, a gente acompanha outros fenômenos aí que falam sobre a eletrificação, né? Eu conheço aí alguns profissionais da área, alguns empresários que trouxeram a marca para o nosso país e assim, chegou. Agora a gente precisa só estabelecer e organizar. O nosso país ele é muito grande e a dificuldade ela é grande também com relação a como que a gente vai fazer para abastecer esses carros, a autonomia. Então, assim, existe assim, várias coisas que precisam ser melhoradas e que a gente vai, com o passar do tempo, aí, a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando. Né? Eu acho que o carro elétrico ele faz todo sentido, tá? Mas no país como o nosso, que ele é muito grande, ele é um carro de uso específico mesmo, urbano. Tá? Para você comprar um carro hoje, investir uma grana alta para fazer uma viagem, por exemplo, já começa a ficar complicado. Então as pessoas ainda procuram comprar os carros tradicionais aí. E você acha que daqui a um tempo vai, tipo quando computador, celular, as coisas que aconteceram, com o tempo foi ficando um pouco mais baixo, né, e mais acessível. Você acha que existe a possibilidade também de equiparar, por exemplo, você vê um carro elétrico, a gente sabe que hoje tem carro elétrico que já é como fosse um carro popular, você pode escolher o elétrico, o híbrido, né, para que você possa fazer, principalmente para quem trabalha com aplicativo, outras coisas assim. Mas você acha que existe alguma possibilidade de baixar o preço ou essa carga tributária do Brasil impede que isso aconteça também? O governo ele falou que agora, né, no início do ano que vem, aí parece que ia aumentar um pouco mais a carga tributária, né, impedindo aí um pouco o volume aí. Mas assim, sempre que a gente coloca um produto novo, é um desafio, né? E se esse produto ele entrar realmente de fato no mercado e pegar e fazer todo sentido,
né, e começar a demonstrar aí uma atração, um interesse mesmo do público em estar adquirindo aquele carro, aquele produto, a tendência é sempre diminuir o custo. Sim. Uma vez que você tem muito daquele produto rodando, é natural que a manutenção, os custos, ele venha a ser reduzido, né? Isso acontece já na nossa indústria nacional, isso é comum, né? Então, com a chegada de mais novos produtos aí, a tendência é realmente reduzir. A gente que trabalha aí, Hamilton, no seminovo, a gente já tem observado muito isso daí. Tá? Por exemplo, logo que saiu os primeiros carros elétricos, eles saíram na faixa de R$150 mil. Hoje já é possível você comprar esse mesmo carro elétrico num seminovo pela metade do preço. Sim. Então vamos lá. Eu acho que você investir R$150 mil hoje num carro para você andar só na cidade, né? A gente sabe que com R$150 mil você pode andar de BM, pode andar de Mercedes, você tem outras opções aí de carros de níveis bem superiores, né? E no qual você não vai ter nenhuma dificuldade na questão do abastecimento. Mas quando esses mesmos carros que então chegaram, tá, nesse nível de preço, que hoje você já consegue encontrar ele 0 km na faixa de R$100 mil, já começa a ficar interessante, né? E você encontra ele também no seminovo por um preço ainda menor, então eu acho que é um mercado que realmente ele está sendo explorado, ele está sendo visto com bons olhos, né? E quanto mais produtos chegarem, acho que a tendência é diminuir. E um carro mais barato para você andar na cidade vai fazer todo sentido, sem sombra de dúvida. Para uma pessoa que tem 2 carros, por exemplo, em casa, vale a pena ela ter um carro elétrico ou híbrido, ou você acha que ainda é meio cedo, ou fala assim, não, eu quero trocar, eu quero agora ver essa sustentabilidade, quero fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia vale a pena você deixar esse motor a combustão e já pegar um carro elétrico? Então, eu acho que enquanto esse produto que hoje é oferecido ainda tiver com essa taxa de preço aí elevada, o cliente ele vai pensar, né? Porque, vamos lá, ele tende a ser um carro, vamos pensar que você está numa família, né? Hoje é muito comum você ver nas escolas, nas entradas das escolas, a mãe levando o filho para a escola com um carro como esse, né? E o carro, sempre o carro de maior valor, ele é o carro da família usar para viagens tal, e eles tendem a ser mais caros. Não faz sentido você comprar um carro, de repente, aí de 300, 400 mil reais, um carro elétrico, tem carros aí de 800, mais de 1 milhão, né, só para você andar na cidade. Então é um investimento ainda muito alto, só para andar em uso urbano. Então, normalmente, esse carro elétrico, ele tende a ser um carro de uso específico aí como um segundo carro, aquele carro que vai andar mais na cidade e tal, e aquele primeiro carro, que é o de valor mais expressivo, é aquele que ele vai usar realmente na viagem, principalmente em longas distâncias, né? Porque o carro elétrico a gente tem a dificuldade do abastecimento, então a gente tem essa dificuldade aí. A gente sabe que hoje praticamente a maioria das montadoras tem essa parte híbrida ou essa parte elétrica, né? Já tem aí previsões de lançamentos a todo instante, pessoal que está acompanhando. Mas para quem trabalha com seminovos, por exemplo, né? Como que o mercado recebeu, né? Esse novo carro, esse novo jeito agora do pessoal poder transportar, e também a questão do venda, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa compra, ela se arrepende. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um flash numa loja e diz 0 quilômetro. O cara falou, tem uma caminhonete aqui, tal, não sei o quê, com 3 mil quilômetros para vender. Eu falei, mas o cara não andou nada e quer vender. Ou seja, arrependeu, não gostou, achou meio ruim para poder dirigir, alguma coisa nesse sentido, né? Mas você percebe que tem muita gente que compra e se arrepende, tem gente que para ele está tudo normal, mas como que o mercado de seminovos vê isso? Em relação a essa eletrificação dos carros? Hamilton, tem pessoas que são aquelas entusiastas, né? Eu mesmo sou um grande entusiasta do carro elétrico, acho super fantástica a ideia, né? Já foi introduzido algum tempo atrás aí o carro elétrico, mas não vingou. Hoje está sendo trabalhado assim com muito mais ênfase, né? Até porque toca na questão da sustentabilidade, né? Da gente poder andar com um carro de zero emissão de poluente, embora você tenha aí o problema do descarte da bateria, né? Mas, e aí eu sempre também imaginei, né? Falei, bom, o carro 100% elétrico, hoje a gente tem o problema do abastecimento, né? O carro tradicional a combustão é sempre muito mais fácil, você para no posto, 5 minutinhos, está lá abastecido e segue viagem, né? E aí, falei, bom, por ser um país, um continente grande, extensão enorme, que é o nosso Brasil aí, então se você pegar aí, por exemplo, o estado de São Paulo, às vezes é maior que a Europa lá, em certas, né, regiões aí, então o carro elétrico na Europa
faz todo sentido. Aqui a gente tem essa dificuldade do abastecimento. E aí, com relação a isso, pensamos em quê? Bom, eu acho que o carro ideal seria o híbrido, né? Que é aquele carro que é o plug-in, aquele carro que você vai andando, ele já vai se regenerando a bateria, você pode chegar em casa e colocar no carregador lá também para complementar aí essa carga. Então, teoricamente, Hamilton, vamos pensar, o carro híbrido, ele faz muito mais sentido, você vai ter muito mais autonomia, tá? Certos modelos aí já oferecem carros aí que geram 400 cavalos de potência. Sim. Mas aí tem um detalhe, tá? E aí a gente, no caso nosso, né, que trabalhamos com o seminovo, a gente se preocupa, tá? Por quê? Esse veículo, ele, enquanto está na garantia, tá? Ok, faz sentido. E depois que acabar essa garantia, como é que vai ser essa manutenção? Qual que vai ser o nosso desafio aí para poder fazer o reparo? Né? A gente tem um problema sério, né? E isso a gente já vem tratando aí, né, junto aos órgãos públicos aí com relação à garantia. Como é que vai ser feita a garantia desse carro? É muito caro, né? Se você pega um carro híbrido, que existem alguns modelos aí que passam de 1.000 quilômetros com um tanque de combustível, né, mais a carga de bateria, ok, muito legal. Só que a depreciação desse carro também ela é muito grande. Nós já tínhamos 2 modelos, né, que muito antes dessa chegada aí da eletrificação, e agora o pessoal está trabalhando firme aí nessa questão do híbrido, que eu vou citar aqui para vocês, que era o Ford Fusion, tá, que já era um híbrido, e nós tínhamos também o Toyota Prius. Tá? Hoje, quando chega um carro como esse, tá, que já saiu da garantia, vamos dar um exemplo. Se esse carro aí ele vale 80, 90 mil reais, como é que eu vou precificar esse carro? Como é que eu vou pegar esse carro? Vamos lá, vamos se colocar no lugar do lojista, aquele que vai comprar o carro e dar essa garantia. Tá? Como que é feito esse reparo? É muito caro. Hoje a gente não tem profissional especializado para cuidar disso daí. Né? Você tem aí a fusão do motor elétrico e a combustão. Sim. Tá? Nos carros tradicionais, que a gente já está acostumado a andar aí diariamente, que já tem aí a questão da injeção eletrônica, de vez em quando dá alguns probleminhas aí que já tira a gente do sério, né? Então você imagina o tic-teco ali, porque você tem ali um módulo do carro que faz a leitura ali e a distribuição dessa energia, tá? Se ela vier dar algum problema, tá? Da onde eu vou arrumar esse profissional? São poucos que vão dar essa manutenção e cuidar disso daí. Isso encarece. E aí, quando a gente vai avaliar um carro desse, às vezes a gente não tem nem interesse em pegar. E a gente faz uma proposta, às vezes, para realmente não pegar o carro. Tá? Um carro de, como eu falei, exemplificando, de 80 mil reais, vamos pagar 40, sei lá. Para a gente realmente já não pegar. Para a gente terceirizar esse problema para o cliente. Né? Porque é um negócio sério, tá? Eu acho que a chegada dessa tecnologia e a formação de profissionais aí, isso vai demandar um tempo aí. Mas enquanto isso, tá? Isso é uma preocupação, né? Que nós que trabalhamos com usado e seminovo, né? Eu procuro pegar um carro como esse, hoje um híbrido ou um elétrico, somente dentro da garantia. Marcelo, uma coisa bacana também, não é nenhum elogio que eu vou fazer para você, não. É uma constatação, né? Pô, a gente já se conhece há muito tempo e você fala com muita propriedade em relação ao carro, não só em vendas, mas assim, você conhece o carro, do motor, a tudo que ele vai fazer, como se diz assim, conhece por dentro e por fora. Eu já vi você vendendo carros, então você explica tudo para todo cliente. É uma coisa interessante porque quando alguém chega para poder fazer um negócio, você vai fazer a avaliação do carro, você já sabe como é que funciona, mas tem gente que tem muitas lojas que só vende o carro, né? Compra, repassa e vende de novo e ele não dá esse suporte ou essa orientação que o cliente precisa. E numa dessa aí, às vezes chega um carro desse, igual você falou, eu prefiro até pedir um preço para não pegar ele, né? Para a gente não fazer o negócio, porque eu sei que depois vai ser complicado, porque você vende garantia. O cara compra um carro ali, ele sabe que se der algum problema, você vai estar lá do lado dele, você vai dar maior, não vai ter um Celso Russomano batendo na sua porta, né? A gente sabe disso. Mas tem outros que não. E aí o consumidor fica solitário, né? Porque ele não sabe para que lado que ele corre. Porque ele comprou numa loja, a loja não deu suporte para ele, e aí ele fica sem saber, fica com um produto que já não sabe o que ele faz, o preço já caiu, e às vezes ele fica com medo, né, de fazer um negócio.
ele fala, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar um carro desse seminovo? Então, eu acho que talvez essa parte dos elétricos, talvez o pessoal fica mais com medo na hora de repassar o carro, na hora de revender o carro, para ver se realmente a empresa vai pegar ou não. E você falando que às vezes, dependendo da quilometragem, o suporte, o pós-venda que essa marca tem, é mais complicado, né? Sem sombra de dúvida, Milton. O que acontece hoje? Eu costumo dizer para o meu cliente o seguinte, é muito engraçado, né? Que você está dentro de uma loja de carros, né? De automóveis ali, oferecendo ali inúmeros produtos que nós temos ali, diversas marcas, enfim. E eu falar simplesmente para o cliente que aqui eu não vendo carro. Se você estiver interessado em comprar um veículo, um carro, você está no lugar errado, tá? Por quê? Porque eu entendo que o cliente hoje, quando ele vai buscar um produto, um carro, né, uma solução, né, para a vida dele, que é uma solução, né? Muitas vezes essa solução é um sonho, é aquilo que a pessoa às vezes trabalhou, às vezes a vida para comprar aquele carro, para realizar ali aquele desejo, né? E ele quer o quê? O que ele espera, né? Eu acho que o cliente, quando ele entra na loja, ele quer o quê? Ele quer a tranquilidade, ele quer ter a certeza de que está comprando o carro no lugar certo, né? Que essa empresa no qual ele entrou ali, ela vai atender ela com muito respeito, né? Com muita dedicação, e amanhã, principalmente na questão da pós-venda, né, você tem o suporte. A gente sabe, Hamilton, que o Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC, ele é assim, você tem 3 meses de garantia no veículo, tá? Mas está acontecendo muitas mudanças aí no nosso setor. O que a gente vem observando, tá? Você tocou no assunto aí do Celso Russumano, aqui a gente também em São José do Rio Preto tem o Jean Dornelas, também que dá o apoio na parte do PROCON, né, que auxilia e dá, lógico, o suporte para aquele cliente que às vezes se sente prejudicado pelo não suporte devido aí da empresa no qual ele comprou o carro. Mas tem algumas coisas que eles falam que não é verdade. Entendi. Tá? Então, assim, eu tenho conversado com o pessoal, né, do direito, o pessoal aí da advocacia aí, e a jurisprudência vem mudando muito com relação a isso, né? Não pode um carro usado ou seminovo entrar numa loja para ser revendido e ter a mesma garantia de um carro zero. Sim. Não faz sentido, né? Então, assim, se ele está comprando esse produto na loja, tá? E esse produto ele já tem uma certa quilometragem, não tem como aquele carro ter a mesma garantia de um carro zero. Até na outra ocasião eu falei para vocês no primeiro podcast que nós fizemos, né, que a garantia ela é ampla, né? E o que vem acontecendo no nosso setor, e aí vai acumulando, né, uma pilha assim de processos na mesa dos juízes, né, para poder às vezes definir um bom contrato elaborado, uma lisura, uma transparência. Quando você oferece o carro para o cliente, fica claro que ele está deixando de comprar um carro 0 quilômetro, no qual, quando você compra na concessionária, não é a concessionária que dá garantia, é a fábrica. Tá? E nós, como os lojistas que somos, né, e estamos revendendo aquele produto, nós não fabricamos ele, nós não fizemos assim, não contribuímos em nada ali, nem como sugestão para o fabricante, faz assim com o carro que não vai ter nenhum tipo de problema. Hoje a gente vem falando muito dos carros da Chevrolet, né? A gente fica de cabelo em pé quando o pessoal toca muito no assunto daquela questão da correia banhada a óleo, né? E aí a gente fica se remoendo. Falou, alguém precisa entrar em contato com a GM ou com a Ford também que tinha esse problema. Pô, coloca uma corrente. Então eles não nos escutam. E por que nós temos que dar garantia de uma coisa que eles, através da engenharia, elaborou, projetou, né? Então, assim, desde que bem informado o cliente, bem orientado o cliente, você está comprando um carro que teoricamente você compraria e pagaria em torno de 100 mil reais, está pagando 50 mil reais nesse carro, então ele já teve um uso, já teve um desgaste, portanto aquilo não é novo, né? Então é natural, né, que um carro usado ele venha a dar mais manutenção, existem os custos, mas ainda acredito muito no seminovo, e eu vou falar depois para você por que eu acredito muito no seminovo e faz com que a gente, pelo menos eu, desde o começo, sempre optei por comprar o carro seminovo ao invés do zero. O zero é muito importante comprar, né? Porque se a gente não vender o carro zero, a gente não vai ter usadinho para comprar com preço. Tem isso também, né? Bom, antes da gente entrar nessa parte dos seminovos aí, você que está acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like
e aproveitar e seguir também, tá? @Montana_automóveis. Hoje estamos tendo uma aula aqui de automobilismo, de negócios e carros com o nosso querido Marcelo Guerch. Deixa eu falar com você eu ia falar Montana, da Tricolor Informática. Tá completando 20 anos agora, cara, e tem um festival de prêmios. Tudo aquilo que você precisa, são 2 lojas, né? Tem em Rio Preto, na Danilo Galeazzi, e tem também em Batiba City, na Camilo de Moraes. Você vai lá no Instagram, Tricolor_Informática, tá? Por lá você acompanha as premiações, tem o Gustavo Lima Cover lá que tá sempre fazendo os prêmios, e você comprando, né, e levando também, fazendo os seus serviços na Tricolor, você vai recebendo cupons, e aí você vai, é claro, juntando e concorrendo a vários prêmios nesse festival de 20 anos. Então, para você que não conhece ainda, dê uma passadinha na Tricolor Informática para você fazer também um ótimo negócio. Para você que precisa, né, aquela ajeitada aí no seu PC, inclusive tem acessórios, tem cadeira gamer, tem muita coisa bacana, vale muito a pena você conhecer a Tricolor Informática. Falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, são mais de 40 anos de tradição em Rio Preto, carnes inspecionadas, o Marcelo, já trombei com ele várias vezes lá na Roseiral, aquela carne de qualidade que você sabe que você vai levar saúde para sua casa, tá? Tem também, é claro, o kit mistura, que é muito bacana, que são as carnes fracionadas, e durante toda a semana você já tem lá a mistura para a semana inteira, inclusive para você que está fazendo academia, tem uma alimentação mais saudável, tem o kit mistura light, bacana, né? E você pode também, é claro, já reservar os seus assados para o final de semana. Dia dos Pais está chegando, aquele churrasco especial com carnes da Casa de Carnes Roseiral. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. O Marcelo daqui a pouquinho vai ganhar um kitzinho da Interessência aqui, uma bolsa térmica para ele levar a cervejinha dele, para ele poder ir para o churrasquinho dele. A Interessências, aquele presente especial, aquele perfume que seu pai gosta, a Interessências tem para você. Dê uma passadinha no interessências.com.br ou no @Interessências e você vai conhecer os produtos incríveis. Inclusive, você pode ganhar uma grana, tá? Você pode criar o seu próprio perfume e pode ganhar uma grana com isso. Além de, você vai ver marcas, tem também matéria-prima, aromatizado, tudo o que você precisa, a Interessências tem. Para a gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, falar aqui da São José Imobiliária. Cara, para você que quer comprar desde da planta ou até mesmo já um apartamento, uma casa, nos principais condomínios, nas principais localidades de Rio Preto, entre em contato com a São José. A São José Imobiliária, ela não vai você não vai ter dor de cabeça. Ali eles vão encontrar realmente o melhor produto para você, o seu novo lar, a sua casa, tudo com qualidade absoluta e, é claro, né, nas melhores localidades aqui de São José do Rio Preto. E Ana Campos, consórcio e consultoria. Para você que tem o seu sonho de ter a sua casa própria, comprar o seu carro, quer montar o seu negócio, com a Ana Campos Consórcio Consultoria, junto com o Consórcio União, você vai fazer isso. Ela também é a número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio. E você pode trabalhar com a Ana Campos e vender consórcio. Tem muita gente ganhando grana com isso, tá? E lá você pode fazer um consórcio que você é contemplado até a 4ª parcela em contrato, ou seja, não é golpe, e você com certeza vai ficar muito feliz, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores. Seminovos, muita gente sabe que o mercado, quando lança, né, um carro, principalmente o modelo do carro vira, né, muda, o pessoal já fala, bom, agora eu já posso comprar um outro carrinho, o seminovo vai baixar um pouquinho, a FIP vai me dar uma força, eu vou lá, faço a troca do carro, para ter um carro pelo menos de 2 ou 3 anos, ou até mesmo um carro do ano anterior, para o cara ainda tem muitos carros que você compra que ainda estão na garantia, porque tem muitos carros hoje em dia, por exemplo, eu tenho um carro da Hyundai que tem 5 anos de garantia, cara, e os pequenos probleminhas que teve, eu fui na concessionária e rapidamente eles já organizaram para mim, não tive custo nenhum. Mas aí teve uns feirões, eu passo lá na Montana e eu vejo um carro, às vezes você posta lá e fala, essa preciosidade acabou de chegar, né? Outro dia eu vi uma Toro que chegou lá, falei, cara, esse carro tá fui lá ver, falei, o carro tá impecável. E aí tem aquela dúvida, quero trocar o meu carro, vou partir para um 0 km agora, é o meu sonho, ter um carro com cheirinho de novo e tal, ou vou dar uma passadinha na Montana, vou optar então por um carro seminovo. E o Marcelo acabou de falar aqui, antes da gente falar dos nossos patrocinadores nesse bloco, o porquê que ele prefere os seminovos, né? Conta pra gente um pouquinho disso aí, para quem tá em dúvida qual será o próximo carro. Perfeito, Hamilton. Eu acho o seguinte, foi como eu falei, o carro zero ele é importantíssimo, né? Isso aí gera emprego, a indústria produzindo e aí eu falei que esse carro zero ele vai virar usado, ele vai ficar com um preço muito bom, tá? E aí vamos lá, desde que eu trabalhava, né, na concessionária, eu sempre ficava ali muito atento, né? Então você tinha ali o carro zero, X valor, e você tinha o seminovo,
que muitas vezes aí você já comprava esse carro aí com 1 ou 2 anos de uso, às vezes aí, dependendo do modelo aí, 20, 30 mil mais barato. Então era uma diferença muito grande. Sim, sim. Então, quem é que compra o carro zero? É lógico, tem aquela pessoa que sonha em comprar realmente o carro novo, com cheirinho de novo, é muito legal, muito bacana. E aí, observando aquilo, né, e entendendo de carro, tá, eu sempre optei por realmente comprar o seminovo. Não é à toa que hoje eu tenho uma loja, vai fazer 21 anos agora, este ano, né, que a gente está com a Montana Automóveis, e eu tinha um hábito, né, de trocar carro a cada 6 meses. Eu não conseguia ficar muito tempo com um carro, só assim até hoje, né? E experimenta o modelo, e troca e tal. Mas por quê? Porque a gente já tem o conhecimento, sabe aquilo que está comprando, né? Por isso que é importante, quando você for comprar um carro usado ou seminovo, saber de quem você realmente está comprando, saber do histórico do carro, saber se o carro foi dado as devidas manutenções, Sim. né? Quando se fala aí de um fabricante oferecendo esse produto zero, igual esse que você comprou e citou aí, que são 5 anos de garantia, tem fabricante aí dando 8 anos de garantia. Então vamos lá, vou fazer uma observação aí. Você sabe que ninguém dá nada para ninguém. Não, né? jamais. E para se fazer prevalecer essa garantia aí, você vai ter que ir lá religiosamente, lá carimbar o manual do proprietário. Exatamente. E deixar uma quantia lá, tá? E não é pouco, não. Então vamos lá. Vamos pensar, se eu comprei, vou citar esse seu carro que você tem hoje, vamos pensar que a gente compra esse carro hoje na faixa aí de, acho que esse modelo que você tem aí, eu vi ele lá fora, Milton, é um carro de mais de 100 mil reais hoje, zero quilômetro, né? E vamos pensar que hoje você vende ele na faixa aí de uns 70 mil. Sim. São 30 mil a menos. Você usou esse carro 2 ou 3 anos. 3 anos. Você se recorda, tá? Falando aqui contigo, de ter gasto 30 mil reais em um carro seminovo? Não. Então será que faz sentido? Verdade. Você comprar um carro 0 quilômetro? É legal, porque você tem a tranquilidade, você tem aí a confiança de estar andando num carro novo. Só que, aí, vamos pensar mais um pouquinho. Desvalorizou aí 30 mil reais, fora, tá, as manutenções que eu tenho que pagar lá para se fazer prevalecer essa garantia. Então, dá muito mais do que isso, tá? Então, ninguém dá nada. O fabricante ele tem que oferecer mesmo o produto dele, oferecer vantagens, benefícios, mas nem sempre essas vantagens e benefícios elas correspondem com a depreciação, com aquilo que você investiu, né? Então, eu sempre optei pelo seminovo e com um detalhe. Eu comprava um seminovo e o seminovo eu sempre comprava ele com algo mais, tá? Porque ao invés de eu comprar um carro do modelo igual você comprou, eu pegaria um seminovo, tá? Com muito mais acessórios, com muito mais itens de conforto e segurança do que de repente um carro mais simples, 0 quilômetro. Entendi. Tem sempre um algo mais a oferecer. Por isso, às vezes, a gente até fala, né? A gente sente isso quando a gente vai pegar um carro de um nível, de repente, de acabamento inferior. Você pega aqueles carros mais top, são os que são mais procurados, que já teve ali aquela depreciação. E aí os carros de nível intermediário ou os de entrada, eles já são mais difíceis de vender, tá? Mas também tem um outro detalhe, né? Quando você compra um carro de nível intermediário, ou às vezes os mais populares, os de entrada, aí você vai pagar menos de seguro, menos de PVA, e os carros mais caros, porque eles são assim, conforme a demanda, né? Oferta e procura. Sim. A dificuldade é maior de você encontrar esse carro, consequentemente também o preço dele é mais alto, né? E aí você também vai pagar mais por isso, tanto na manutenção, quanto aí num seguro, enfim. Ó, o Eliton tá mandando um alô aqui pra gente, Eliton mesmo. Ele tá aqui, ó, Marcelão, já comprei uns 5 carros com ele. Tá vendo só? E o Elton, ele viaja todos os dias, então o carro para ele é importante, a quilometragem, ele viaja quilômetros e quilômetros, né, que ele é vendedor, então para isso aí realmente eu sei que precisa, né, para não ter problema. Sim. Temos mais aqui, a Márcia tá perguntando assim, olha, já comprei carro também lá na Montana e nunca me decepcionei. A Marcela Gouveia também já falou que o primeiro carro dela que ela comprou com você lá também e deu parabéns aqui por todo o suporte, né, que vocês sempre deram para ela em todos os sentidos. Isso é uma coisa bacana também, porque essas duas últimas são o quê? Mulheres. E hoje em dia, muita gente fica meio com medo quando a mulher vai comprar um carro, né? E a gente sabe que cada dia que passa, as mulheres estão cada vez mais independentes, querem ter o seu próprio carro, quer ter um carro de qualidade, com segurança, que não vai dar uma dor de cabeça. Então, ela tendo uma loja, um vendedor, um consultor que vai estar sempre ali orientando ela, né? Ela vai voltar sempre e vai ser cliente por muitos anos, né? Hamilton, não tem a menor dúvida, e a gente tem essa preocupação, né? Foi como eu falei há pouco,
né? A gente não vende carro, a gente vende sonho. E a gente vende o quê? Quando a pessoa nos procura, ela quer uma solução, ela não quer um problema. Então, se nós seguirmos aí o padrão, que são 3 meses de garantia, ok, se tem algum vício oculto, alguma coisa vai ser identificada no carro e a gente está lá para sanar, tá? Porém, a gente acha que tem que entregar algo a mais, né? Há mais de 10 anos eu firmei uma parceria com uma empresa no qual ela nos estende essa garantia, possibilita garantia nos carros que nós vendemos hoje de até 2 anos, tá? E independente, mesmo que essa pessoa não opte por essa empresa, que é uma terceirizada que também proporciona isso, eu costumo dizer para meus clientes o seguinte, tá? Eu falo isso porque a gente sente isso na pele, tá? Então, não vamos falar nenhum tipo de bobagem. Passou 3 meses, 4, 5, 6 meses, 1 ano, não me importa, tá? Você comprou o carro comigo, na Montana Automóveis. Não hesite, me ligue. Marcelo, preciso dar uma manutenção no meu carro, como é que eu faço? Tá, você vai trazer o carro aqui para mim, eu vou levar nas oficinas que eu tenho, né, de confiança e que vão fazer o preço como se fosse para a loja. Sim. Então, eu também ofereço isso para os meus clientes. Isso faz com que você tenha um custo de manutenção ainda mais reduzido. Se você vai lá numa oficina e vai fazer um trabalho, uma manutenção no carro, muitas vezes você não conhece aquela oficina, você não tem certeza se o serviço vai ficar bom, né? Então, a gente já tem, por experiência, por expertise realmente do negócio, saber quais fornecedores de peça, aonde levar, a garantia que essa empresa vai me dar, né? Isso eu costumo compartilhar com os meus clientes que compram carro com a gente. Isso eu acho que é um diferencial também muito importante. E não tem como, né? Porque assim, se você tem um carro, né? Muita gente fala aquela frase, né? O carro, se você tem ele, é uma família para você tratar, para você cuidar. E você precisa ter um mecânico de confiança. Um mecânico que você sabe que toda vez que o carro quebra, né? É uma peça que você vai gastar, quebra sempre no momento que você está apertado, que você está sem dinheiro. Então, às vezes, tem gente que fala assim, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. O André mesmo. O André, eu lembro que ele tem uma T-Cross. E ele um dia falou, deu um problema no meu carro aqui, e o cara falou que tem que trocar o motor do carro, tem que fazer um monte de coisa. Eu falei, não, vou te passar aqui um mecânico meu de confiança, você vai lá. Pô, trocou 2 coisinhas no carro do André, não teve que gastar nada, e o carro tá aí, tranquilão. Que você confia na pessoa, né? Então é meio complicado. Aí tendo a loja, por exemplo, que o cara comprou e ela vai dar esse suporte ainda para você, é muito mais tranquilidade, né? Porque é uma coisa que você não tem lá na loja, mas você tem a sua rede que você sabe que pode levar o carro lá, que é de confiança. Sim. É mais uma tranquilidade Sim. que o cliente tem para poder comprar na Montana também. Milton, só para você ter uma ideia, eu vou citar como exemplo aqui, agora recentemente eu vendi, é muito comum, tá? Os carros do Grupo Stellantis, você pega aí a Toro, você pega aí a própria Renegade, e todo mundo fala muito daquele trocador de calor, né? Pô, isso aí dá um problema danado, custa muito caro. Então, assim, se você for fazer hoje um serviço como esse na concessionária, minimamente você vai acabar gastando aí mais de R$3.000, R$3.500 para fazer esse serviço, tá? Esse mesmo serviço, tá? Trocando a peça, fazendo a substituição daquele trocador de calor que é o problemático, que pode ocasionar aí um problema mais grave com relação ao resfriamento do câmbio. Hoje a gente faz essa operação, a gente gasta em torno de R$500, tá? É o mesmo serviço que a concessionária faz. Então, vamos lá, gente. Quando se fala de peças e serviços, eu posso falar com muita propriedade, Sim. porque eu trabalhei numa concessionária, né? E eu pegava a peça ali no departamento e levava para o mecânico, ajudava. Então, assim, as fábricas, né, que a gente fala que é fábrica, que na verdade não são montadoras, tá? Elas têm contratos com diversos fornecedores, tá? Nos quais você pega aí, de repente, um Arteb, um CBE, uma Pirelli, tá? Então, os fabricantes de peça fornecem para a montadora só monta o carro, tá? Então, quando você compra uma peça, ela não está na caixa, tá? Não está na caixinha da marca, tá? Mas é o mesmo fornecedor que vende para o fabricante. Sim. Então não tem problema nenhum, né? Lógico que você vai fazer as observações técnicas daquele componente e vai colocar no carro sem nenhum problema. Ô Marcelo, antigamente a gente assistia aqueles desenhos dos Jacksons, né? Não sei o que lá, e via aqueles carros voadores. E você ficava esperando, né? Falava, em 2000, por exemplo, os carros já vão voar. Aconteceu os negócios e tal. Mas é impressionante o que a tecnologia vem fazendo com os carros. Recentemente você até postou um vídeo falando sobre isso, né? Você conversando com o carro conversa com você e tudo mais. Eu fui outro dia ver também para poder trocar o carro e ficava imaginando, falava, cara, eu vou chegar, eu quero um carro assim,
eu quero um carro desse jeito, eu quero um carro que faça isso. Isso já existe, né? É meio assustador. Tem carros que, se a pessoa roubar o carro, automaticamente ele já para, você não consegue mexer, você não consegue fazer nada. E isso é uma coisa que o pessoal exige cada vez mais, porque hoje o carro, por exemplo, a tela dele virou um smartphone. Você consegue fazer tudo. Você aperta um botão, você já liga para alguém, você pode fazer até um negócio de banco. Outro dia eu vi que o cara abriu o aplicativo pelos negócios do banco, estava conversando com o gerente e falando, ó, faz isso, e automaticamente aparece para aceitar. Eu falei, cara, isso existe, né? Meio assustador. Os carros de hoje em dia, com essas tecnologias, isso é uma coisa que deixa a pessoa mais tentada, né? Que ela quer ver. Mas tem aquelas pessoas também que não quer muito isso. Quer o carro só para dirigir. Quer ligar o carro, chegar num lugar e pronto, e não tem problema. Não quer esse tipo de, vamos dizer assim, não é dor de cabeça, mas uma coisa nesse sentido. Isso hoje se tornou uma vantagem para o mercado de seminovos. Esses acessórios, essas coisas novas costumam dar bastante problema, ou é uma coisa que está chegando e está bacana, todo mundo está usando, e mesmo aqueles mais conservadores que só usam o carro para ir para um lugar para o outro, já está aderindo à tecnologia dentro do carro? Hamilton, o negócio é o seguinte, eu sempre fui muito adepto à tecnologia, um negócio assim, que fascina realmente, né? São coisas que hoje, né, eu fiz agora recentemente um vídeo, viralizou aí, chamou muita atenção, né? Sim. Porque eu apertei um botão ali e eu sempre fui muito técnico, sempre procurei estudar o carro para oferecer. Hoje eu confesso a você que eu não faço mais isso, porque hoje às vezes o cliente ele sabe mais do que a gente. São tantos os modelos que a gente até meio que se perde. Você tem que pegou um determinado modelo de carro, você tem que sentar nele, estudar. Por exemplo, esse carro que eu estava fazendo lá, esse vídeo, né, que viralizou, é um carro que tem uma câmera lá que se não reconhecer quem está dirigindo, ele não dá nem partida. Tá vendo? Né? Então, assim, é muita tecnologia hoje que os carros têm embarcada. Aí, vamos lá. Isso pode vir a dar problema? Pode, né? Quanto mais tecnologia, quanto mais acessórios esses carros vierem, maior a possibilidade de manutenção, não tenha dúvida. Né? A gente vai citar como exemplo, por que você pega aí os carros da marca Toyota, que são carros super simples, são carros que não têm toda essa tecnologia não. Quando a gente fala da marca aí, tá, são carros assim, que tem o trivial, tem o básico, aquilo que você vai usar realmente no dia a dia, e pessoas conservadoras tendem a comprar esse carro, né? Porque vou comprar um Corolla, eu não vejo graça no carro, tá? É um carro que a gente sabe que ele mundialmente é um dos carros mais vendidos. Mas por quê? O japonês, ele é conservador, ele vai fazer aquele carro para durar, para ter aí a tranquilidade, a confiança, principalmente da parte mecânica, né? E quanto mais implementos, quanto mais tecnologia for colocada nesses carros, ele vai perdendo essa origem. Quando você fala, né, de carros que a gente pega, que o carro fala com a gente, então eu falo assim, gente, que mundo é esse? Carros voadores já existe, já tem carros aí, né, com parcerias aí com empresas internacionais aí, logo a gente já vai ter carro voando. Isso vai funcionar? Não sei, é um negócio assim, muito louco. Até então, alguns anos atrás, ninguém imaginava falando hoje no celular, olhando para a pessoa. Né? A gente até idealizava, mas será que isso um dia vai chegar? Chegou. Né? Eu acho que o carro voador, como você falou aí, que é um negócio, acho que assim, meio complicado. Vou te falar que nós já temos esse carro, né? Se você pegar como base em um helicóptero, vamos pensar só um pouquinho. Quanto pesa um helicóptero? Sei lá, 1 tonelada? Não sei, tá? Então, imagina o quanto que esse helicóptero não tem que fazer de força, aquela pá girando lá, ele tem que fazer uma força maior do que o peso dele para voar. Então, imagina o pé de vento, o estrago que ele não faz. E imagina um monte de carro voando aí, soltando vento para tudo que é lado. Aí não sei se esse negócio vai funcionar, não sei. Não, isso eu fico imaginando se tiver carros voadores no trânsito de Rio Preto, né? Como é que vai ser? Se o cara não dá seta, como é que você vai saber para onde ele vai? O cara sai aqui do centro para ir para a Zona Norte, depois ele volta pro shopping, olha só o que vai acontecer. Vai ser complicado, então. Ó, o Sandro tá mandando aqui, gente, assistentes virtuais, atualizações, né, o OTA lá, sensores, você acha que o brasileiro, motorista médio hoje no Brasil, né, a média dos motoristas, tá todo mundo preparado para isso? Porque tem carros, quando você vai, muita gente que tira a carta, o cara vai lá, vai fazer os cursos dele e tal, o cara entra no carro ali e às vezes tudo isso que tá acontecendo em relação à tecnologia
tecnologia ele não tem. Ele vai conhecer quando ele compra o carro. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele morre de medo. Eu também tenho um pouco de medo, mas assim, eu acho que o próximo carro, depois eu quero conversar com você, eu quero ir lá na Montana ver se eu consigo. Ele morre de medo de comprar um carro automático, porque ele viu que o vizinho dele colocou errado ali, quebrou o vidro de uma loja, né? Então, assim, a pessoa tem que ter mais atenção ainda, é um botão que você aperta que você não pode, é um negócio. Cara, outro dia eu fui da partida do meu carro, o carro não pegava. Falei assim, mas não é possível, cara, essa bateria, é uma bateria de marca, né? Liguei pro mecânico, falei, meu irmão, essa bateria aqui já é a 4ª vez que a gente troca ela, veio com defeito. Ele chegou com outra bateria, o carro não pegou. Como o carro meu ele é manual, fizemos um tranco ali, ele funcionou, fui até a concessionária, porque está na garantia. Ele falou, ó, você vai chegar lá, cara, é o motor de partida e você vai ver que a hora que você for ligar, não vai ligar de novo. Cara, simplesmente o meu carro estava no álcool e o carro é o seguinte, você tem que virar a chave, ele vai acender, vai apagar e vai um negocinho no canto, vai ter uma cobrinha assim, ele vai acender e apagar. Depois que ele apagar, você liga, o carro pega. Eu nunca imaginei isso na vida. Eu trocando bateria do carro, achando que era bateria. E é um sistema que já tem automático ali e que a gente não sabe, a concessionária não fala. Quando você vai tirar a carta, ninguém fala isso. E você tira a carta num carro popular e depois você vai pegar um carro tecnológico, você se perde, né? Até para você... por isso que é bom você acompanhar as redes sociais da Montana, que o Marcelo tá sempre mostrando as coisas que acontecem, até em troca de faixa aqui em Rio Preto, por que você tem que entrar naqueles 5 risquinhos pra você não levar multa, tudo isso é importante, né? E esse monte de tecnologia não confunde um pouco a cabeça do brasileiro? Milton, demais, né? Eu não tenho dúvida sobre isso. A gente que trabalha no ramo se confunde, imagina aquele que de repente está pegando um modelo que não conhece. Eu gosto muito de contar uma história, né, que eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele é gerente de uma concessionária Volvo. Sim. Tá aí uns 12 anos atrás, esse cliente foi lá e comprou esse carro com ele, era uma XC60, e ele foi lá, pagou o carro, tudo certo, e já faturou o carro, esse senhor pegou o carro, foi embora, e passou todo esse tempo, chegou a hora dele trocar, né? Gostou muito da marca, um carro extremamente seguro, e ele foi lá na concessionária, né, para poder trocar, pegar um modelo mais atual. Chegando lá, o que ele se deparou? O carro você só tinha ali o monstruário, né? Tem aquele modelo ali só para apresentação, Sim. Mas ele tinha que fazer um pedido e esperar cerca aí de 4, 5 meses para chegar ao modelo que ele queria. Pois bem... Se o cara for ansioso, ele morre. Já fazia 10, 12 anos que ele já estava com o carro, esperar mais 5, 6 meses para ele não foi um problema, né? Ele esperou. Aí vamos lá. Esperou, o carro chegou, aí ele foi até a concessionária para fazer o pagamento, fazer todos os trâmites aí da compra do carro e a avaliação daquele carro também que ele tinha, que havia até comprado naquela concessionária. O avaliador fez toda a análise do carro, precificou ele, acertou os valores de diferença, né? E chegada a hora dos documentos. Eu precisava que o senhor me entregasse o recibo e tal, né? E assinar, a gente tem que dar entrada, emissão de nota, etc e tal, né? E aí ele falou, poxa, mas já faz 12 anos que eu tô com esse carro, nem sei onde que tá esse recibo, né? Então, você vai ter que fazer uma segunda via. Aí ele foi, procurou o despachante, fez a vistoria, tirou aí a segunda via. Aí a segunda via hoje, gente, ela não vem mais aquele papelzinho verde. Sim, né? sim. Hoje a gente diz, né, que fica na nuvem, né? Aí o cliente falou, mas como assim nuvem? Tá, mas enfim, ele entendeu. Aí depois o despachante imprimiu. Hoje você pode fazer o reconhecimento através do .gov. Né? Lembrando que esse cliente já era uma pessoa idosa, ele não tinha o hábito de ficar trabalhando ou mexendo com smartphone, né? E aí ele não tinha ainda o .gov para poder fazer a assinatura, enfim. Aí ele conseguiu, foi no cartório, reconheceu o firma, entregou toda a documentação, chegada a hora de pegar o carro, né? Quando foi pegar o carro, bom, vamos lá. Normalmente você vai estar lá numa sala, né? Eu já fui entregador técnico, então a gente explica sobre as garantias do carro, os procedimentos do veículo e tal, né? E aí, na hora de pegar esse carro, precisava instalar um aplicativo, né, para esse carro poder, para configurar ele. Sim. Né? Aí ele se deparou que realmente ele não tinha um smartphone, então já começou por aí. Falei, caramba, vou ter que comprar um smartphone, senão o carro, pelo jeito aqui, o carro não dá nem partida. Não vai andar. Né? Então o carro trava, ele não funciona. Né? Então ele pegou, já comprou esse telefone, acho que estava com a filha dele lá, acho que na ocasião, abaixaram o aplicativo e resolveu nesse primeiro momento aí. Né? E aí,
feito tudo isso, né, passado por todas as situações aí de tirar a segunda via, aí tem a questão de laudo cautelar, que isso até então não existia, ele teve que fazer no outro carro, né? Ele já era uma pessoa de idade, ele falou o seguinte, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou ter condições de comprar, né, um outro carro mais para frente, não é que não tem condições, eu não sei se eu vou conseguir comprar um carro, né, na próxima vez, porque eu tô vendo que está muito difícil comprar um carro hoje, né? Hoje você precisa ter smartphone, você precisa pagar, às vezes, um Pix, fazer uma transferência eletrônica. E essas pessoas, assim, principalmente as pessoas de idade, elas tendem a ter um pouco mais de dificuldade e tem que ter alguém aí para dar o respaldo, o apoio. Então, assim, ele achou uma dificuldade muito grande. Sim. Ele falou que na primeira vez que ele veio e comprou o carro, falou, eu só trouxe o pacote de dinheiro, coloquei aqui, vocês contaram, E pronto. montei no carro e fui embora. Agora tá muito complicado, eu não sei se eu vou conseguir comprar um carro novo. Então, assim, o fabricante também tem que ter essa preocupação, porque minimamente hoje um carro popular, ele também tem algumas tecnologias, tá, que para algumas pessoas elas vão ter um pouco de dificuldade, né? Você falou mesmo agora há pouco que seu carro tem uma luzinha lá, que enquanto essa luz ela não acender, né, e não apagar, ela faz o aquecimento dos bicos. Sim. Por isso que o carro não pegava. Você podia dar partida lá, enquanto vai. não estiver aquecido, o carro não pega. Depois que pegou, vai embora, né? Então, cada carro tem a sua particularidade, tem a sua técnica aí, né? E a instrução muitas vezes não chega até nós, né? Então, tem coisas que a gente aprende no YouTube, aprende entrando nas redes sociais, às vezes a gente fazendo as apresentações lá na loja. Então é isso, né? Tem muita mudança, muita coisa chegando. Esse universo ele é assim, ele é muito grande, é um negócio assim, não dá, é muita coisa muito mesmo. rápido, né? Muito rápido. Todo Não, não tá dando para acompanhar não, Milton. Tá complicado, hein? Deixa eu mandar um beijão pra Graziele Fernandes, também a Ricela Baldinho, um abraço pro Carlos Brito, galera que tá acompanhando a gente também aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e seguir também aqui a Montana Automóveis, tá? @Montana_Automóveis nas redes sociais. Deixa eu falar aqui do Fauzi Caram Buffet, pra você que tá afim de um lugar agradável, especial, pra comportar sua festa, pode ser casamento, 15 anos, formatura. O Fauzi Caram tem tudo que você precisa, é completo e vale muito a pena, tá? Um dos lugares mais desejados aí para quem quer fazer a sua festa. Final de ano, então, formatura, entra em contato com o Fauzi Caram e você vai com certeza realizar o seu sonho de fazer a festa de 15 anos da sua filha, o seu casamento, o seu aniversário, a sua confraternização. Falar da iPrado Store. Chegou a hora de você trocar, está falando sobre tecnologia, o iPhone, o seu novo iPhone está na iPrado Store. Dia dos Pais chegando, já pensou você dar um presentão pro seu pai, um iPhone zerado? E lá na iPrado você tem aquela garantia habitual, tem também até 18 meses para você pagar e a facilidade, né? E chega rapidinho, tá? Você chega lá, já dá um toque para ele entrega para você na sua casa, tem ainda uns brindes, tem um fonezinho especial, tudo que você precisa em tecnologia com os produtos da Apple você encontra também na iPrado Store, tá? Entre em contato e garanta o presente do seu pai. Quer que a sua marca seja exposta em vários lugares? Está falando sobre carros aqui, o trânsito de Rio Preto, você vai encontrar PrimeLed.painéis, espalhado em mais de 50 pontos estratégicos aqui em Rio Preto. Você encontra essa empresa que faz com que na hora do trânsito, na hora que tá todo mundo ali esperando, você tá daquele jeito e a sua marca tá lá exposta. Menos de R$10 por dia em mais de 50 LEDs espalhados por toda São José do Rio Preto com pontos estratégicos para você. Você vai direto, tá? Não esqueça. PrimeLed.painéis, menos de R$10 por dia para você ter a sua marca. Baroni Transportes com a gente por aqui também, para você que precisa de uma transportadora com a logística especial e principalmente com credibilidade e seguro, né? Para suas encomendas, para os seus produtos, a Baroni tá junto com a gente. Com certeza aqui tem aquela vantagem, né? Para você principalmente que pega frete para São Paulo, trajeto vai e volta, a Baroni é essencial para você. A Uzi Time, você tá vendo que eu tô usando aqui um relógio bacana da Uzi Time, caixa alta, um relógio muito bacana e aquele presente especial que o seu pai precisa. Uzi Time, tá bom? Diretamente no Instagram, você vai encontrar não só o relógio, tem pulseiras, relógios clássicos e tem também carteiras, tem um kit composto com relógio, carteira,
peças lindas, tá bom? Com qualidade absoluta e é o presente que o seu pai com certeza quer ganhar. O Marcelo vai receber depois também um kitzinho aqui da Encantar e Mimos Afetivos. A gente tá falando em Dia dos Pais que tá chegando. Já pensou você dar uma cesta especial pro seu pai, uma caneca com a sua foto e a foto dele? A Encantar faz isso para você, tá? Encantar e Mimos Afetivos. Entra no Instagram aí que você vai encontrar aquele produto especial para você presentear o seu pai. Falar do Joe Trainer Studio. Você sabe que a gente tá treinando aí, né? Depois da bariátrica você tem que treinar porque não tem como. E no Joe você tem o método 3.0. É muito mais fácil. Já pensou você ir numa academia, você fica ali uma hora enrolando para você fazer exercício? No Joe Trainer não, é tudo personalizado, você vai fazer ali com profissionais, o personal tá do seu lado e em 30 minutos você faz um treino com qualidade e com resultado absoluto. Entra em contato com a Joe Trainer, tá? O Marcelo vai receber daqui a pouquinho também um kit da Farofa da Nega. É o maior e melhor acompanhamento do Brasil. farofadanega.com.br, @farofa da Nega, 5 sabores para você. Tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, a de limão e de banana, tá? Pro seu churrasco, pro seu dia a dia, você vai encontrar a Farofa da Nega nos melhores estabelecimentos da cidade. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar do Mercadão Agropet. Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. São 7 lojas, tem em Ibirá, tem também na cidade de Cedral e você vai encontrar em Badibacite e 4 lojas em Rio Preto, sendo 2 em shoppings e vale muito a pena, tá? Medicamento, vacinação, banho e tosa, o Mercadão tem tudo que o seu pet precisa, a maior rede 100% rio-pretense pet para você que gosta aí e precisa de produtos de qualidade. Ô Marcelo, chegou uma perguntinha aqui sobre veículos autônomos. A gente está falando sobre tecnologia e, pô, hoje em dia muita gente, tem um amigo meu que ele foi para os Estados Unidos e ele teve essa experiência, cara, de estar num carro. Eu confesso para você que é a mesma coisa de você estar num avião, porque não é você que está dirigindo, então você não sabe o que pode acontecer ali, você não tá vendo a situação, né? E dá uma pane, dá um negócio, um curto-circuito, como falava o meu avô, e hoje em dia acontece muito em relação a isso, né? Carros que dirigem sozinhos, né? E o seu xará mandou aqui, ó, em quanto tempo você acha que essa realidade vai estar no Brasil, como foi a questão dos carros híbridos, elétricos, né? Se isso aí vai pegar por aqui ou você acha que isso aí é uma coisa que está muito longe da gente? Milton, eu fui no Salão do Automóvel, não me Sim. recordo o ano, e como entusiasta, né, e curioso, né, do setor, eu estava assistindo uma palestra lá e falando realmente sobre os carros autônomos, que a gente sabe que nos Estados Unidos já existe, né? Então você tem, assim, demanda de uma série de fatores aí, infraestrutura para esse carro rodar. Não é tão simples assim. Sim. Ter sensores em ruas, o carro tem que ser preparado realmente para isso. E a questão aí também não é... Tem outra questão também que é muito importante, que é a questão da legislação. Sim. Né? Como a gente, para poder ter esse carro, ter esse veículo rodando em nosso país, como que vai ser com relação aí à legislação? Se esse carro atropela alguém, machuca alguém, como que vai ser feito isso daí? Então, para começar, acho que para startar isso aí no nosso país, e a gente sabe que aqui as coisas são um pouco mais lentas, né? Então, acho que deve ser aplicada aí algumas regras, algumas mudanças, acho que tem que passar para o Congresso, né? A gente sabe que a gente mora, né? A gente vive num país aí onde a renda per capita nossa ela é muito baixa, ela ainda não está preparada ainda para esse tipo de veículo, mas a tendência é um dia isso acontecer, né? Eu, nesse evento que eu estava lá no Salão do Automóvel em São Paulo, achei muito interessante, muito curioso, que o assunto abordado me chamou muita atenção por conta da seguinte situação. Você, por exemplo, com um carro autônomo, tá? Você tem um carro que você entraria nele, né? Seria como se fosse a sua sala, né? Então você pode já ir trabalhando. Hoje já é possível, né? Com a tecnologia, você programa lá o lugar onde você quer ir, o nosso próprio GPS, ele já vai passar a informação que tal horário você já está lá, qual que é a distância que você vai percorrer, qual que é o melhor percurso a ser direcionado para você chegar em menos tempo, enfim, você tem já essas informações do carro. E seria muito legal, porque aí as pessoas deixariam de morar, de repente, em grandes centros. Sim. Né? Porque, olha só, que coisa interessante, né? Se você já pode trabalhar home, tá? E você tem a necessidade de se dirigir até a empresa, né? Com esse carro, que é uma extensão, é uma sala, então você já entraria no carro, faria ali a programação, e estaria se dirigindo para o seu trabalho, já fazendo ali algumas atividades, o carro conduzindo com muita tranquilidade, e você não precisaria mais estar morando, de repente, no centro da cidade, um apartamento, você teria aí uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor, né? Você poderia morar em outra região mais afastada e já ao mesmo tempo ir trabalhando. Então, assim,
é muito interessante, é muito bacana, seria muito legal se isso chegasse o quanto antes no nosso país. Mas eu acredito que ainda vai demandar um pouquinho de tempo aí. Ele tá falando aqui o seguinte, que ele acha que o brasileiro não vai confiar muito num carro 100% autônomo, né? Porque já não confia nem no motorista, ele falou. Mas ele é motorista de aplicativo, então ele falou assim, cara, isso aí ia acabar tomando meu emprego também, porque, né, o cara leva meu filho pra escola e eu vou trabalhar. Aí o carro leva e você vai trabalhar. Então, Marcelão, mas são coisas que depois a pessoa preocupa, né? Claro. Porque são profissões que hoje em dia a gente vê a situação que tá passando. Já existe, né? Já existem hoje várias profissões aí que, por conta da chegada da tecnologia, se extinguiram, né? É a tendência, infelizmente é isso, mas a gente se adequa, né? A gente vai se adequando à realidade, as coisas, a gente vai se moldando aí para suprir, né? A gente fala muito, as pessoas ficam preocupadas com o desemprego, né? Eu acho que hoje, o Brasil, nunca teve uma taxa de desemprego tão reduzida, tão baixa, quanto a gente vivencia hoje, né? Eu acho que, você vê, foram várias tecnologias que chegaram, várias situações que foram acontecendo no nosso país. E por que a taxa de desemprego hoje ela é tão baixa? Né? Então, são coisas que também foram por conta da chegada da tecnologia. Sim. Né? Então, acho que faz todo sentido aí. A gente vai se adaptar. Ô Marcelo, vamos dar umas dicas aqui para quem está a fim de comprar um carro, né? Que a gente sabe que muita gente aí sonha em comprar o primeiro carro, fazer a troca do carro. Bom, na experiência que você tem hoje em dia, né? Para você compartilhar com a gente aqui, por que tem tanta gente que ainda cai em golpe, né? Na hora de comprar um carro? Pô, a gente vê que você, até da outra vez eu falei, cara, eu fico meio que preocupado, porque além de você ser nosso patrocinador, você é meu amigo particular. E, pô, você sai daqui, você vai viajar para outro estado para você entregar um carro para a pessoa, né? Eu sei que para você entregar, o cara já fez a compra, já tá toda a documentação pronta, você também não vai sair daqui sem saber o que está acontecendo, né? Mas tem a questão também do outro lado, do cara comprar, né? Então, pô, o cara que sabe que você vai sair de Rio Preto para ir para outro estado para levar o carro para ele sabe, bom, não vou cair nesse golpe. Mas tem muita gente que todos os dias vive caindo em golpe. Compra um carro, o carro já tá para poder estragar, compra um carro que não é dele, é um clone, é um negócio que acontece. E cada dia que passa, né, clone não, é dublê, né? Dublê. Cada dia que passa, infelizmente, a tecnologia vem para nos auxiliar, mas auxilia também quem faz as coisas erradas em relação aos golpes, né? E o que você pode falar para essa pessoa? Dicas importantes para quem vai comprar o seu carro. Hamilton, por incrível que pareça, né? Olha que coisa maluca. Eu também estive em um evento em São Paulo e naquele evento, até quem estava dando lá a palestra era um representante do Google, dizendo, né, que nós estaríamos entrando num mundo em que nós estaríamos vendendo o carro à distância, né? E aí um dos participantes dessa palestra lá levantou a mão e falou, isso não existe, isso não vai acontecer, como que pode você vender um carro usado, seminovo assim à distância? Isso não faz o menor sentido. Por incrível que pareça, quando você faz uma venda à distância, ela é muito mais checada, muito mais observada do que uma compra muitas vezes presencial. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente vende um carro para São Paulo, que isso acontece com a gente assim, é muito comum, né? E até brinco com o cliente, pô, mas o que fez você, né, optar por estar comprando o carro com a gente, né, nessa distância? Aqui em São Paulo não tem loja de carro para você comprar? O que está acontecendo, né? Então, se a gente for analisar, né, são os dois lados. Pô, peraí, um cara tá me ligando de São Paulo para me levar o carro. Você falou com relação à preocupação aí. Hoje a gente sabe que existem golpes, existem aquelas pessoas mal intencionadas. Então, hoje, quando a gente vai vender um carro à distância, a gente informa todos os detalhes do carro, todos. Eu até oriento o meu vendedor. Quando você for mostrar um carro para um cliente, a gente grava vídeo, mostra os defeitos do carro. Esse aqui é o defeito do carro. Porque a hora que ele chegar lá, ele vai ter uma surpresa, né, que realmente é boa, né? Aquilo que de repente acontece que, pô, eu achei que o negócio aqui era maior e é só isso. Sim. Mas a gente faz questão de mostrar. E aí, todo carro tem um histórico. A gente vai apresentar o histórico, o laudo cautelar, ver como é que está o padrão, a parte mecânica. Imagina que você vai pegar um carro, sair daqui, vai para São Paulo. Se esse carro minimamente não tiver com a mecânica boa, ele nem chega. Claro. Né? Então, assim, quando a gente vende à distância, a gente faz, lógico, a checagem do cliente. Hoje a gente tem dados, informações suficientes para a gente saber se essa pessoa realmente ela é idônea ou não. Né? Já tive casos, por exemplo, da pessoa comprar, só para exemplificar, tá, Milton? Uma senhora que estava comprando uma moto com a gente. E normalmente o cliente, ele faz as objeções, ele tende a chorar, né? Ele sempre quer aquele descontinho, então o que dá para você fazer? Então, ela entrou em contato com a gente, viu lá a moto anunciada,
né? E aí ela não questionou nada com relação a preço, e ela falou o seguinte: ó, eu vou pagar essa moto, eu vou pagar no cartão. Então a gente manda o link, a pessoa acessa o link lá e faz o pagamento, né? E aí meu vendedor já fez o contrato, né? Na hora que a gente faz o contrato, né, e ela manda a documentação que a gente pede, a gente já faz a checagem, né, dessa pessoa, endereço, tudo, né? E aí o que a gente observou nessa situação aí? Que ela mandou para nós um RG. Então vamos lá, uma senhora comprando uma moto, né, que não faz muito sentido, ela não tem CNH, então Sim. às vezes é crédito para terceiro, né? Principalmente quando envolve financiamento, o banco já entende que não é para aquela pessoa. Mas ela passou no cartão, tá, ok. E a pessoa não questionou nada, não falou nada sobre preço, concordou com tudo. Aí eu tenho um sistema onde eu checo toda a base de dados, o telefone no qual a pessoa ligou, tal. E aí eu entrei no circuito e entrei em contato com essa pessoa que comprou, né, supostamente teria comprado essa moto com a gente. E aí eu tive a surpresa, não, já tinha até a constatação de que realmente não era ela que estava comprando a moto. Olha aí. Tá? Então, uma pessoa que estava lá em Uberaba, tá? Entrou em contato com o meu vendedor, estava comprando essa moto, então, tipo, provavelmente ela devia ter algum cartão clonado, alguma coisa assim, né? E aplicando o golpe, né? E aí, quando eu percebi isso, né, e a constatação veio depois que eu liguei para a titular daquele documento, ela me disse que não estava comprando nenhuma moto e que, inclusive, até o marido dela era policial. Eu falei assim para ela, falou, então, você vai fazer o seguinte, tá? Pegaram o seu documento, estão adquirindo alguns bens ou produtos em seu nome, parece que não é o primeiro produto que essa pessoa está comprando, né? Porque a gente também faz um trabalho meio investigativo, Claro, né? claro. Principalmente à distância, né? E aí a gente checou e viu que realmente não era ela e que você poderia estar fazendo um boletim de ocorrência, né? Para você se resguardar. Passei o número do meu telefone, estou à sua disposição para algum eventual esclarecimento ou dúvida. Eu já estou travando, não vou efetivar a venda, porque embora seja uma empresa igual a empresa de cartão de crédito, ela inclusive me pagou, né? Eu entrei em contato com a empresa de cartão e estornei o pagamento, né? E logo mais à tarde veio um pessoal que trabalha com transporte, veio uma picapinha lá para poder levar essa moto. Aí o cara chegou para poder carregar a moto, eu peguei, fui conversar com ele. Eu falei assim, amigão, deixa eu te falar, você já fez algum transporte para essa pessoa? Né? Ele pegou e falou o seguinte: olha, é a terceira encomenda que eu estou indo levar lá para Uberaba e assim, nunca é a pessoa que comprou, tá? Eu me encontro com ela dentro de um posto de gasolina, Olha aí. né? Então eu falei, isso era só para mim constatar aquilo que eu já sabia, né? Sim. E eu peguei e vi que era um rapaz de boa fé, ele estava trabalhando, fazendo o seu trabalho Estava ali. sendo enganado Já, também. já orientei ele, falei assim, ó, se a pessoa ligar para você, não atenda, fala que você não vai fazer, porque de repente pode sobrar até para você, Claro. tá? É um estelionatário, é um golpista. E a questão aí dos golpes, né, que você estava falando aí, que hoje naturalmente acontece muito aqui em São José do Rio Preto, não só aqui, mas acho que no Brasil todo, né? As pessoas, elas tendem a comprar o quê, Hamilton? Vantagens. As pessoas gostam de levar vantagem. Então, quando você tem um carro lá, que o valor dele é 80 mil reais, e esse carro aparece lá no anúncio como 70 mil, né, 65, tá, a gente tem que desconfiar. Mas por que está tão barato assim? O que está acontecendo, né? E aí é onde o golpista, ele entra no circuito aí e convence, né, a pessoa, ó, coloca um sinal, põe um dinheiro aqui na minha conta aqui, depois você vai lá, encontra, e conta todas aquelas historinhas que acho que a gente já está cansado de ouvir aí, né, que as pessoas já estão habituadas, mas que ainda, infelizmente, acontece. E para você poder ter uma oportunidade, né, de ter esse bem com valor inferior, você vai e paga, né? E aí cai. Aí acaba caindo. Imagina nós que somos lojistas e que vivemos de oportunidade. Então a gente já está assim, calejado. Então quando a gente vê um anúncio, aí que a gente vai averiguar e checar realmente para que também nós não ocorra de estar caindo no golpe. Porque eu conheço vários amigos que são lojistas aí que tempos e outros aí estão caindo em golpe. Isso acontece com nós também. E para quem é lojista ou até mesmo o cliente, né? O que você acha? O que você pode falar para essas pessoas antes de ela fechar o negócio? O que ela tem que fazer? Quais são algumas coisas assim que são essenciais para ela não cair num golpe? Você pode passar alguma coisa para a gente? Primeiro de tudo, se você vai comprar... Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente está com uma dor, tá, a gente vai procurar quem? A gente vai procurar um médico. Sim. Né? Pô, estou com uma dor no dente aqui, tá lá, você vai procurar o dentista, precisa de um advogado, você vai procurar o profissional da área.
A dica que eu dou, você vai comprar um carro hoje, procura um profissional da área, procura lojas, tá, que sejam transparentes, que passam credibilidade, que tenham confiança, lojas que vão te respeitar e vão entender a real necessidade. Por quê? Por que que eu digo isso, tá? Nós que somos profissionais do ramo, né, que temos lá o nosso CNPJ e que a gente tem que cumprir com as nossas obrigações, tá? Se amanhã eu te oferecer um carro que vier a dar algum tipo de problema nesse sentido, ou a parte documental, alguma coisa que realmente venha a te prejudicar, você tem um respaldo, tá? Então, a gente tem que sempre procurar profissionais da área, tá? É lógico que existe o bom lojista, existe o bom médico, e existem os maus também, né? Por isso que é muito importante. Então, quando a gente desenvolve esse tipo de trabalho, eu costumo colocar muito nas minhas redes sociais e pegar realmente ali fatos, né? Aquele depoimento, né, da prova social, né? Porque ali, quando ele entra na nossa rede social, são clientes que de fato compraram um carro com a gente, ficaram satisfeitos, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Ali, quando eu vou gravar um vídeo, vou explanar, né, o fato ali da gente ter concretizado o negócio, eu peço muito para que eles sejam sinceros, né? Não é porque a gente está numa câmera, não, mas fala a verdade, Claro. né? Se tiver alguma coisa que desagradou, isso vai só fazer com que a gente corrija e a gente venha a se fortalecer e melhorar naquilo que faz, né? Então, vai procurar um carro para comprar, procura empresas sérias. Aqui em Rio Preto tem várias empresas que trabalham dessa maneira, com idoneidade, com transparência, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Caso eu não tenha uma empresa, o que eu poderia estar fazendo aí? Hoje você pode pegar um carro, levar para fazer um laudo cautelar. Tá, eu também faço laudos cautelares e muitas vezes também não batem. Sim. Incrivelmente, né? Então, assim, e vai comprar, por exemplo, um carro, mesmo fazendo laudo cautelar, e se você tiver que fazer o pagamento daquele carro também, faça o pagamento sempre na conta da pessoa, Sim. no qual está o documento do carro. São dicas, assim, bem simples, tá? Mas acho que a segurança, a tranquilidade na hora de você comprar um veículo usado ou seminovo é, de fato, você comprar numa empresa de credibilidade. Eu acho que isso aí é o que vai te passar, assim, mais transparência, mais tranquilidade para te evitar aí dor de cabeça futura. O Jonathan tá mandando aqui uma perguntinha, porque quando você compra um carro zero, o carro vai te dar uma garantia lá de um tempo, mas você vai ter que ir lá, né, a cada 5.000 quilômetros, a cada 10.000 quilômetros, uma vez por ano, para você fazer a revisão ali, para que você tenha essa garantia. Quando você vai comprar um carro seminovo, você oferece, né, a Montana também vai te dar lá a garantia do carro por um tempo, por um período, alguma coisa nesse sentido, mas tem gente que compra o carro e acha que é só ir no posto de gasolina, abastecer e não tem cuidado nenhum, né, não vê sobre correia dentada, sobre óleo, sobre outras coisas que podem acontecer, pneu e outras coisas mais, né. Ele está falando assim, quando o carro começa a dar os sinais, né, que precisa fazer a revisão. Comprei um carro seminovo, igual você falou, a pessoa que ela comprou um carro comigo, ela faz a revisão e tal, menos de um ano, me procura para ver se está tudo certo com o carro, a gente dá uma orientação, alguma coisa nesse sentido. Mas tem gente que nem procura. A pessoa compra o carro e anda com o carro aí e, de repente, o carro começa a dar uns sinaizinhos, né? Ele quer saber o que precisa, né, para poder fazer uma revisão, que normalmente aparece primeiro, que já dá aquele alerta para você já... o carro já está começando a dar um sinal aqui, eu preciso levar para poder ver o que está acontecendo. Hamilton, é natural que na correria do dia a dia, né, a pessoa ela não se preocupe às vezes com isso. E aqui no interior acontece muito, isso é muito comum, tá? Às vezes você está andando aqui na Washington Luiz, você vê o carro lá quebrado, ou às vezes aqui no canteiro central Todo lá, dia, né, cara? e as pessoas abandonam o carro lá, demora às vezes 2, 3 dias para pegar o carro, né? E aí, vou citar como exemplo, eu era de São Paulo, lá em São Paulo, a manutenção preventiva, ela é muito mais regular do que aqui no interior, tá? Por quê? Elas têm medo, de repente estar num ambiente, num lugar no qual seja perigoso, às vezes está numa marginal lá, que os carros da CT, meu carro quebrou lá numa marginal, eles vão empurrar com a caminhonete o para-choque do teu carro e vão tirar ali da pista, né? Então, eles têm a preocupação da manutenção, né? Então, quando você compra um carro usado ou seminovo, é importante você fazer a verificação, e são coisas simples, né? Como uma correia dentada, né? Como você bem falou, seguir ali a troca de óleo,
né, que cada carro tem a sua especificação do óleo certo, o tempo de troca, né, a forma que você vai conduzir esse carro também vai estabelecer em quanto tempo você vai trocar esse óleo. Uma coisa que a gente não se atenta, Milton, é o seguinte: o fabricante, quando ele lança aquele projeto, tá, e desenvolve aquele produto, você tem ali um X tempo de garantia, né? Então, com o passar do tempo, tá, essas peças tendem a ressecar, a perder a propriedade. Você está como exemplo, por exemplo, um pneu, tá? Se você pegar um pneu, ele tem 5 anos de garantia. Depois desse tempo aí, ele já começa a perder as propriedades, ressecar. Tem muita gente que às vezes pega o pneu de step que está lá, já tem esse carrinho aqui já faz uns 7, 8 anos, o pneu nunca rodou. Ele fala assim de boca cheia: nossa, maravilhoso, nunca nem furou o pneu esse carro, nunca nem furou o pneu. Então eu vou pegar esse pneu aqui, vou comprar um outro igual, às vezes ele nem acha do mesmo modelo. Coloca lá 2 pneus zero na frente, um que está no step e um outro que ele acabou de comprar. Aí você está andando aí numa rodovia, vê um carro dentro de um canteiro, ou por algum motivo, sei lá, estourou o pneu, causou um acidente, mas ele não se atentou que aquele pneu foi o causador. Sim. A gente se pergunta, tô numa reta aqui, como é que pode isso acontecer? Né? Então, assim, o carro ele não foi feito para durar eternamente, tá? No nosso país, os carros ele tem assim uma vida útil, tá? Em torno de 15, 20 anos, assim, muito bem cuidado, né? Então, o fabricante ele não vai fazer um botão para durar 5, 10 anos. Ele vai fazer o componente ali para que seja feita a substituição. Então, você imagina o que a gente não passa, Milton? Que a gente só revende, né? Então, queima uma lâmpada, estraga um botão, o cliente ele quer garantia. Eu não fabriquei aquilo, né? E ele quer garantia. E muitas das vezes, o que a gente faz? Para não deixar o cliente na mão, para deixar o cliente amparado, a gente vai lá, compra, ajeita, faz, mas nós não temos obrigação nenhuma. Por isso que eu falo, né? Quando você pega os Celsos Humanos da vida, esse pessoal criticando um pouco esse nosso setor aí, as coisas estão mudando. Sim. Né? Vamos pensar que a lei do Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado na década de 90. Naquela época, o carro só tinha motor, câmbio e roda. Aí quando você tinha um carro com ar-condicionado de vidro, era chique, tá? Olha o tanto de coisas que os carros têm hoje. Como que você vai fazer e dar garantia de tudo isso daí? Então as coisas mudaram, né? Então a gente tem que se atentar. Só para você ter uma ideia, Milton, ano passado nós vendemos exatos, tá? 15 milhões e quase 800 mil carros usados e seminovos em nosso país. Versus... tá? Não chegou 2,5 milhões de carro zero. A nossa frota envelheceu, tá? Então, o que acontece? Qual que é a tendência disso, tá? Continuar. Enquanto a nossa economia não melhorar, o usado e seminovo, ele vai continuar elevando aí cada vez mais aí o número de vendas, né? As oficinas cada vez mais lotadas, né? Eu até converso com meus amigos aí, os fornecedores, e que nos prestam serviço de funilaria e mecânica. Vocês estão vivenciando uma fase, aproveitem, é de ouro, porque a economia não nos favorece, então não dá para a gente ficar comprando carro novo, e esse pessoal que tem o carro usado, eles têm que, num determinado momento, dar manutenção. É muito carro sendo vendido, tá? E esses carros, em algum momento, eles vão quebrar e vão ter que arrumar. Então, observem, olhem só as oficinas, as boas oficinas principalmente, vivem lotadas, né? Então, é comum. Isso aí, hoje, cada vez mais, se a economia não mudar, né, a gente está acostumado com isso aí agora, ficar arrumando carro, consertando, é isso. Tá gostando do bate-papo? Lembrando que dicas como essa aqui você vai encontrar também lá no Instagram, tá? @Montana_automóveis, sempre com dicas importantes para você que está comprando o seu carro, quer fazer a sua manutenção e tudo mais, tá? Deixa eu fechar aqui os nossos patrocinadores, falar da Mariner Calçados, são 2 lojas em Rio Preto, tem ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo e também na Constituição com a Independência. Na Mariner você encontra 2 lojas com estacionamento, lojas climatizadas e é o presente especial do seu pai, aquele calçado bacana, tá? Aquele sapato legal, seu pai pode pegar um sapato para trabalhar, pode também para poder passear, tem sapatos casuais, tem mochilas, tudo em couro para você, tem polos também, acessórios,
tudo você encontra na Mariner Calçados, com a credibilidade também e, é claro, com material 100% original, tá? @Mariner Rio Preto. Falar da Y-Steak, que é aquele lugar especial, aquele sabor afetivo quando você quer comer um bom churrasco, né? Aquela costelinha bacana pro seu evento. São mais de 22 mil pessoas atendidas em todos os eventos em Rio Preto desde 2017 e tem um restaurante sexta, sábado e domingo com música ao vivo e sempre um ambiente bem familiar. A Azevedo Contabilidade, sempre junto com a gente por aqui, para você que precisa de uma empresa para controlar aí a sua contabilidade, né? Você contrata o pessoal da Azevedo. Inclusive, nós já batemos um papo aqui muito bacana com o nosso querido Azevedo. Ele já veio aqui, já trocou uma ideia e logo a gente vai falar também sobre previdência e muita coisa bacana. A Líder FM 98.3, de segunda a sexta, estamos lá das 17 às 21 horas, no ar pelo liderfm.com.br, 98.3 pelo aplicativo, e ao Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro aqui também. Eu me lembro que uma vez eu conversei com o Marcelo, e o Marcelo hoje tocou num ponto aqui que eu achei interessante, né? Que às vezes com o valor que você vai comprar um carro zero de entrada, você vai pegar um carro seminovo, 1.5, um carro com mais acessórios, um carro que vai te dar um conforto maior. Eu lembro que uma vez eu conversando com o Marcelo, eu falei para ele, pô, esse carro aqui é bacana, mas eu tenho vontade de comprar umas rodas diferentes para colocar no carro. E o Marcelo falou assim, não faz isso não, porque você vai perder a originalidade do carro e aquela roda não foi feita para esse modelo de carro, alguma coisa nesse sentido. E a gente vê muito isso acontecer, inclusive acidentes, né? Teve um famoso aí que faleceu por conta disso. O cara tinha um carro de luxo e as rodas não eram as rodas originais do carro, já eram soldadas, já eram feitas coisas e causou um acidente. E muita gente gosta de fazer a sua personalização. O cara compra um carro, né? E ele quer pôr a rodinha que ele quer trocar o banco, ele quer trocar o volante. E tudo isso, além de tirar a originalidade do carro e a função de cada um para cada modelo que tem o carro, às vezes na hora de vender dá uma desvalorizada também, porque não é para aquele... isso não foi feito para isso, né? E acontece muito quando você está lá na loja e chega um carro que você olha a roda e fala, da hora que você bate o olho e fala, essa roda não é desse carro. Esse volante o cara trocou, né? Esse acessório aqui não tem, o aerofólio, alguma coisa que o cara colocou não tem. Isso também é meio ruim porque perde um pouco na hora que você vai fazer a venda do carro, né? Milton, é comum isso acontecer. Fora a segurança também. Sim, isso é muito comum. Isso aí a hora que está pegando o carro da troca e vai fazer uma avaliação, tem aquele cara que fala, não, porque esse rádio aqui foi minha mãe que deu, eu coloquei no carro, isso aqui foi uma roda que eu investi e tal, e com a roda é isso, sem a roda, eu vou te entregar o carro, mas é sem essa roda. Eu simplesmente falo o seguinte, não, a roda é sua, pode deixar o carro original, não faça a menor questão, tá? Para o cliente, tá? Para a pessoa que está ali, investiu naquele acessório, naquele equipamento, é a realização de um gosto, né? Aquilo que ele colocou no carro, que na cabeça dele fez com que o carro valorizasse, ele olha o carro assim, com realmente outros olhos, né? Às vezes ele não tem condição de comprar um carro esportivo, mas ele vai lá e coloca uma roda esportiva. Sim. E ele se sente bem com aquilo. Então, é uma sensação, é um desejo que ele tem. Que para nós que trabalhamos com um carro seminovo ou usado, não faz o menor sentido, tá? Se a pessoa deixar, ok, tá? Se a gente vê que está na especificação técnica do fabricante que não nos vai dar nenhum tipo de problema, ok. Se não, a gente até prefere tirar. Até porque pode ocasionar, pode Sim. ter algum tipo de problema. Tá? De repente você coloca, igual aconteceu com aquele cantor, ele colocou uma roda por conta própria, isso, e aí ocasionou aquele acidente lá, né? A própria marca lá falou assim, essas rodas não é do carro, e enfim, a gente vai atrás dos responsáveis quando acontece esse tipo de coisa, né? Eu tive um episódio uma vez, um carro que eu comprei, né, que entrou na troca, que veio com uma roda esportiva, e o diâmetro do parafuso que prende a roda, ele era menor, e essa roda se desprendeu, né? Graças a Deus não aconteceu nenhum tipo de problema assim mais grave, né? Mas aquilo me chamou a atenção, né? Então, quando a gente pega algum carro que tem algum determinado acessório ou equipamento ali que pode ocasionar e pode trazer algum risco ali para a integridade, para a pessoa que vai, né, usar esse carro no dia a dia, é melhor a gente tirar, tá? Tem carros às vezes que vem com isso filme, películas escuras, a gente retira, né? Então, assim, acessório, gente, como o próprio nome diz, é acessórios, tá? Vai valorizar o carro? Vai valorizar o ego de quem colocou. Às vezes a pessoa vai até criticar, né? Mas na hora da revenda, tá? Se tiver bonito, só ajuda a vender. O carro valoriza?
Não valoriza em nada, tá? O que valoriza é o carro ter uma boa estrutura, uma boa mecânica, um bom histórico de manutenção. Isso sim, até porque eu costumo dizer que o carro usado ou seminovo, ele é único. Então você vai encontrar, assim, carros com um valor diferente um do outro. Vai ter aquele carro com valor um pouco acima da tabela média, que a gente usa como referência a própria FIPE, e outros muito abaixo. Mas por quê? Porque tem algumas regiões que aquele tipo de veículo é mais vendido, outros não, ou a pessoa deu a devida manutenção, outros não, ou esse carro tem 150 mil quilômetros, e esse mesmo modelo de carro, eu tenho um outro aqui com 40, 30 mil quilômetros. Você acha que esses carros aí tem que ter uma diferença de preço? Tem que existir. Então, a tabela, né, que a gente costuma dizer, ela é só para uma referência, para seguro, né, para um financiamento, nada mais é do que isso. Agora, no seminovo, a qualidade do carro estabelece. Eu sei de amigos que vendem carro aí 10, 15 mil acima de uma tabela FIPE. Não chega a proposta, às vezes porque a gente anuncia o carro acima disso, mas é porque a pessoa às vezes não está querendo comprar um carro de qualidade. Como a gente é profundo conhecedor daquilo que faz e o produto que a gente está oferecendo, então a gente não vai querer cobrar nada mais do que o carro realmente vale. O carro tem qualidade, ele tem que valer a mais. Assim como tem aqueles carros que a gente pega na troca, que o cliente pega e fala assim, já faz 5 anos que eu tô com esse carro aqui, esse carro é maravilhoso, né? Eu nunca vi um cliente falar que o carro dele era ruim. É ruim. Né? Ele é sempre muito bom. Eu vim trazer essa tranqueira para você. Não, você não vai escutar isso dele, mas ele vai falar o seguinte, faz 5 anos que eu tô com esse carro, olha, só troquei o óleo, o filtro, o carro tá sensacional. Ou seja, a gente já sabe que na avaliação eu vou ter que analisar que tem 5 anos de histórico de manutenção aí sem fazer. Então, e aí ele chega daquele jeito. O que você pensa de preço do carro? Não, eu penso na tabela FIPE. E a gente não faz o menor sentido. Sim. Né? Imagina quanto que a gente não vai gastar nesse carro para deixar ele em ordem e para poder dar a garantia desse carro. Então, o negócio é complicado. Ô Marcelo, qual foi o carro, não só nesses 21 anos que tem a nossa querida Montana aí, mas durante toda a sua vida, aquele carro icônico assim que você já teve, né, ou você comprou ou vendeu, né, aquele carro que chegou nas suas mãos e falou, pô, esse aqui é uma nave, esse carro aqui é um ícone, você tem até foto dele guardada até hoje. Olha, meu primeiro carro eu posso dizer que é um ícone, mas tem um outro também que me chamou muita atenção. O primeiro carro que eu tive foi uma Brasília, até tá na minha rede social lá, eu coloquei a foto dela, um videozinho, né? Comprei uma miniatura, até da cor, modelo, tudo certinho, de que quando surgiu o carro, foi logo o primeiro carro, inclusive era de 75, é a idade que eu nasci, né? O ano que eu nasci, e aquele carro me chamou muita atenção, coloquei lá no meu hall lá de coleção. Mas um carro que eu acho que é um ícone realmente, que fez muita história, eu já tive um Chevrolet Opala. Opa. Né? A gente sabe que a história do Opala se inicia em 1968, né? E o último exemplar dele acho que foi vendido em 92. Né? Então, assim, é um carro que, para mim, ele tem uma história muito bonita, né? Na indústria automobilística. Ele veio se modernizando com o passar dos anos aí, né? Existiam aquelas séries tinha um que tinha um teto de vinil, meu pai já teve um, aí teve uma outra série também, que era o SS, que muita gente achava que era o super esportivo, mas quando os gatões também, né? Mas acho que era o Dodge, né? Era o Dodge Dart. Era o Dodge Dart. Mas o Opala... Que ele saía por cima, não saía pela porta. Isso. Mas o Chevrolet Opala, quando saiu essa série SS, muita gente achou que era o super esportivo, né? Que ele vinha com a roda diferente e tal, e vinha uma faixa preta, às vezes no capô ou na lateral. Mas quando, na verdade, naquela época, Milton, os carros, eles tinham o câmbio aqui do lado, né? Do lado do volante, eram 3 marchas, né? E o banco dele, ele era inteiriço, né? Então, aquele simbologia do SS era só para diferenciar, porque era um banco que vinha já individual. Como se fosse uma Kombi, né? Antigamente. Isso, mas tinham muitos carros, o Galaxy, tinham carros que você levava 6 pessoas, né? E o Opala, naquela ocasião, era para transportar até 6 pessoas por conta daquele banco que era inteiriço. E o SS, ele dividiu. Aí ele passou a ter só o banco do motorista e do passageiro, né? E muita gente às vezes confunde achando que era uma série especial de esportividade, mas não, era registrável isso aí. E aí eu tive um exemplar como esse, um 92, o último, na cor prata, e aí eu colocava ali na porta da loja, né?
E meu vendedor, ele ficava irritado, né? Porque ele chegava em mim e falava assim, Marcelo, pelo amor de Deus, tira esse carro daqui. Eu não aguento mais o povo parar para ficar vendo esse carro, né? Põe esse carro para trás, né? Porque ele realmente chamava atenção. Sim. Você tinha muito naquela época o Opala vinho, tinha o azul, né? Tinha o preto, né? Que era Tinha um marronzinho também que era bonito, né? tinha também, tinha um, né? Teve a Opala Caravan, né? Então, assim, eu acho que foi um carro, assim, que trouxe uma história, assim, muito bonita, marcou realmente para quem gosta de carro e conhece da indústria automobilística. Eu conheço um cara em Santa Fé do Sul que ele é apaixonado pela Chevrolet, né? Então ele tem 4 Chevettes, né? Cada um de uma cor e tal lá. Tem 3 Opalas e tem a D10, tem a DC, acho que era DC, tinha uma DC ou eu tô louco? E na Chevrolet você tinha C10, eu a acho. 10, tinha a 10 que era álcool, aí tinha a D10 que era diesel, né? E a cara, C10 tudo, que era a gasolina. tudo assim, impecável. Você olha lá, tá a coisa mais linda do mundo e não vende, não faz nada e coleciona lá. Marcelo, a gente sabe também que você, vai fazer entrega de carro, você grava muito entrega, eu acho muito legal. Eu queria que você contasse uma história emocionante que já teve de alguém que já comprou um carro seu, que você foi fazer entrega, ou a pessoa foi até a loja também para poder retirar, e ali surgiu uma história que vale a pena você estar compartilhando com a gente aqui. Hamilton, eu tenho várias Sim, histórias. sim. Vou começar a citar aqui todas elas que a gente fez. Tem uma que me marcou, que achei muito, muito bacana, né? E isso demonstra o quê? A seriedade do nosso trabalho. Foi uma que eu vendi para uma cidade não muito distante daqui, que era um senhorzinho de idade, né? E aí ele pegou e viu esse carro anunciado, né? Aí a gente ficou uma semana ali fazendo as tratativas, acertando a negociação. E aí, depois de combinado tudo, eu peguei o carro e fui até a cidade dele entregar. E aí, chegando lá, né, a gente vai colher aquele depoimento. E aí, como é que foi o atendimento? Conta um pouquinho da sua experiência, né? Pra gente é muito importante, né? E aí ele falou assim, olha, já fazia mais de um mês que eu tava namorando esse carro. É um senhorzinho, né? E ele morava naquela cidade desde que nasceu. Olha aí. Né? E ele falou assim, e eu tava olhando ali na internet, até brinquei. Falei, o senhor é internauta, tava procurando o carro, achou? Falei, então, achei. E aí eu vou te falar uma coisa. Até tem o meu irmão, que ele tava comprando um carro numa loja lá em Rio Preto, e aí o cara pediu um sinal, ele queria que eu desse um sinal para poder reservar o carro e tal, e acabou que a gente deu o sinal, o carro não chegou, perdi o sinal, e foi uma situação assim, muito chata, né? E aí eu perguntei para ele, falei assim, e aqui, como é que foi a negociação? Não dei nada, não dei nada de sinal, o carro chegou aqui pro senhor, não, o carro chegou, já até paguei, viu? Todo feliz que já tinha pagado o carro, né? E aí, nessa da gente ter que pagar o carro, a gente foi até a instituição financeira, naquela cidadezinha tem o Banco do Brasil, né? E aí chegou lá, o pessoal já fica todo de olho, né? Falou, peraí, um senhor, tem um rapaz entrando aqui com a pessoa tal, e ali a gente já quebra o gelo, né? Porque aí a gente já se identifica, já fala que é lojista e tal, e por fim, né? Ele já fez o pagamento ali eu já peguei o contato do gerente e vendi um carro por segurança. Olha aí. Tudo nessa mesma situação aí. E me marcou porque... Por quê, Milton? Hamilton, porque eu acho o seguinte, poderia qualquer outro lojista estar vendendo um carro para essa pessoa, né? E de repente não ter vendido esse carro com a mesma qualidade, com a mesma transparência, poderia ser um carro que não tivesse a mesma origem, e eu sabia que eu estava levando um carro para uma pessoa de idade, né, que poderia ser meu pai, né, que eu estava entregando para ele um carro que não ia dar nenhum tipo de problema, com qualidade, com revisado, né? Isso me chamou demais a atenção e fez com que eu entendesse que eu teria que fazer isso mais vezes, né? A ponto da gente estar entregando carros na Bahia. Agora, recentemente, estive em Presidente Prudente, eu entreguei uma Ranger para um cliente aqui na região aqui de Jacareí, peguei uma S10 na troca, vim para Rio Preto, achando que eu ia vender ela para cá, eu voltando para aquela região para entregar o carro na região ali de Ubatuba, ali do Vale do Paraíba. Então, assim, são várias as histórias, né? E isso eu acho que só é possível porque realmente a gente faz um trabalho com seriedade. A gente pega as provas sociais. Esse cliente ele pode entrar lá na nossa rede social e entrar em contato com aquele cliente e procurar saber, pegar as informações da empresa, da loja. Então, isso aí é um trabalho que a gente já desenvolveu há anos e a gente tem, assim, muito respeito, muito carinho em fazer e que tem dado muito certo, né? Então,
é uma expertise realmente que a gente ganhou, né, muito antes da pandemia, né, porque várias Sim. empresas aí tiveram dificuldade nesse período, mas a gente sobressaiu porque a gente já vinha praticando, né, e exercendo esse tipo de atividade dessa forma. Então, hoje a gente construiu uma imagem, construiu uma credibilidade na cidade, não só aqui em São José do Rio Preto, como em outros municípios também. Isso foi muito bacana, porque não é sobre vender carro, né? É sobre o algo mais, é Sim. sobre fazer uma entrega daquilo que a pessoa realmente busca e quer comprar com muita certeza, com muita tranquilidade. Isso aí acho que é impagável. É. O lucro, a gente sabe que a gente vive disso, mas acho que quando a gente faz esse trabalho, a gente se sente assim muito feliz, né? Porque está fazendo bem feito e a gente é reconhecido por isso. Boa. Até sobre isso também, ó, tem um pessoal já tá querendo comprar carro aí, ó. Sim. Ó, até para falar sobre isso, a gente sabe que você está fazendo também um trabalho, o nosso querido Gabriel tá por aqui, um trabalho de marketing muito bacana. E hoje em dia, às vezes a gente vê uma loja, você passa em frente à loja de carro, a loja tá vazia, não tem cliente, mas os vendedores estão online ali vendendo, esse e-commerce tá rolando, e o que faz com que outras cidades, igual esse senhorzinho, outras tantas, que conseguem fazer a compra do carro e você vai fazer a entrega, né? A gente sabe que o jeito de vender o carro mudou, né? Mudou muito, e quem não está adaptado a isso, tem só a loja física, vai ficar para trás sempre, sempre, sempre. Mas o consumidor mudou muito também, né? E como que você consegue ver essa mudança? De um lado, a maneira que você vende, e do outro lado, as exigências também dessa pessoa que quer comprar o carro, mesmo estando a quilômetros de distância, como foi o caso desse próprio senhor. Milton, eu vejo assim, um fator assim, muito, muito positivo, né? A gente que está sempre buscando aí o conhecimento, o entendimento do comportamento e a forma da gente vender, eu vejo como muito positivo. Porque quando a gente faz com amor, faz com dedicação, com carinho, expõe toda a verdade, gente, eu não vejo segredo nisso, né? A gente sabe que lá atrás, quando a gente vendia o carro e a gente anunciava, comprava as linhas, né, no jornal, né, o telefone tocava o dia inteiro. Hoje, se você entrar numa loja, o telefone não toca mais, né? Você não escuta mais o telefone tocar. Então, o cliente hoje, de maneira virtual, a gente chega a atender aí mais de, 40 clientes por dia numa loja, mas você olha assim, não tem ninguém, né? E às vezes a gente passa em algumas lojas aí que ainda tem um conceito antigo, tá? Que estão assim, sofrendo, né? Não conseguem fazer um número relativamente bom de vendas, né? Caiu muito o número de vendas dela. Por quê? Porque não entendeu como funciona o jogo, né? Não entendeu como funciona hoje a forma de você oferecer o produto. Então, essas empresas, se elas não se atualizarem, infelizmente, elas vão estar jogando culpa no governo, elas vão estar jogando culpa em N situações, mas ela não está conseguindo identificar que o problema é nela, né? O ser humano tem essa mania, né, de sempre terceirizar responsabilidades, mas eu acho que para a gente conseguir êxito, conseguir um avanço, conseguir o número que a gente busca, né, vai depender pura e exclusivamente de mim. O que eu tenho que fazer? Qual que é a ação que eu tenho que tomar? Eu estou atento ao mercado, às mudanças, né? Se a gente não tiver, infelizmente, a gente vai ficar aí reclamando, né, e não vai resolver em nada, muito pelo contrário, né? Daqui a pouco você não está mais no mercado. Então, se atualizar, estar atento às novidades, às evoluções aí, entendimento, o comportamento aí, isso é fundamental para manter o nosso negócio. Marcelão, antes da gente encerrar aqui, e outra, a gente vai ter que fazer a parte 3, parte 4, porque é muita pergunta aqui, não dá pra gente poder fazer, vamos fazer num horário também, o horário certinho aqui à noite. Tá todo mundo preocupado com o que vai acontecer agora, né? São taxações, um monte de coisa que vem, às vezes a pessoa fala, pô, tô com uma graninha aqui, eu queria aproveitar e comprar um carro, queria chegar, pegar um carro um ano a mais, pegar um carro com um pouco mais de tecnologia. Para essa pessoa que tá com um pouco de medo, né, de comprar um carro nesse momento, né? O que você pode falar para ela? É a melhor hora? É aquele momento de ela poder realmente dar um passo a mais para poder comprar aquele carro? A gente viu que esses dias para trás teve também feirões acontecendo com descontos especiais, né? Para que a gente pudesse dar uma aquecida também e poder fazer essas trocas. O que você pode falar para essa pessoa que está em dúvida se, com tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, se agora é o momento ou não de ela poder fazer essa troca de carro? Então, a gente vive num mundo maluco, né? Hoje a gente vive num país que ele é muito incerto, né? Então eu costumo dizer o seguinte, qual que seria, né, essa pergunta, qual que seria o melhor momento, qual que seria a oportunidade mais
assertiva da gente fazer a aquisição daquele produto, daquele carro, né? Eu acho que o melhor momento é aquele que você entende como possível, entende como necessário, né? Porque a gente está lidando com um produto que faz parte da nossa vida, é a locomoção, é a necessidade de você se dirigir de um ponto A ao ponto B, sem às vezes depender de alguém. E aqueles que também trabalham com isso, né? Tem os motoristas de aplicativo, eles compram por necessidade também. Então, acho que ninguém vai comprar um carro simplesmente aí para deixar guardado. É lógico, tem aqueles que são amantes, né, e que tá com um dinheirinho aí, com a graninha sobrando e quer comprar aquele exemplar ali e que para ele faz sentido. Gente, acho que a gente está tratando com um produto que é sonho, né? Então, se a pessoa ela está disposta a comprar e entende que não vai ter nenhum tipo de problema ou que não vai se prejudicar assumindo determinada parcela e está dentro do orçamento dela, acho que nada impede. É lógico que hoje a gente vive um momento em que a taxa de juros hoje ela está muito mais elevada, mas existem outras formas também de você comprar, como por exemplo um consórcio, né? Também uma outra alternativa, né? De você também estar comprando um produto aí, um carro com uma taxa e condição diferente. Então, acho que a partir do momento que você tem condição, que seu bolso não vai atrapalhar ali na sua vida, ali, né, no seu cotidiano, ali, aquele orçamento, né, eu acho que não existe um momento assim indicado. Nós vivemos aí, algum tempo atrás, a época da pandemia. Poxa, quem que ia dizer que na época da pandemia, quem poderia afirmar que na pandemia nós íamos vender tanto quanto a gente vendeu, Sim. né? Poxa, nós não sabíamos nem se ia estar vivo, Verdade. né? E o pessoal foi lá e consumiu, comprou, a ponto da gente ficar de cabelo em pé, porque não achava carro para repor, para vender, né? Então, assim, acho que o momento ideal é aquele que você está com vontade, né? Porque amanhã, eu nem sei se eu estou por aqui, se a gente vai ter condição de estar comprando. E se hoje eu vejo que é um momento em que eu tenho condição, que eu posso comprar, eu não vejo problema algum. E já teve situações piores também que a gente conseguiu sair dessa aí, né? Tamo aí, tamo Isso aí vivo. vai acontecer todo ano, toda hora. Ai, Marcelo, agradecer demais, cara. Agradecer aí por essa parceria bacana aí de quase 3 anos, pela sua amizade, parabenizar pelo profissional incrível que você é, abrindo também, né, essas possibilidades em relação às redes sociais para você poder dar dicas, informações, ajudar mesmo aquele consumidor que ele opte por poder comprar em outro lugar, mas ter aquela dica bacana que vai ajudar ele na hora da escolha da compra, que ele não vai levar nenhum golpe, não vai tomar nenhum tipo de prejuízo e principalmente estar sempre acreditando nesse cenário nosso e nesse movimento, porque todo mundo sonha em ter um carro, todo mundo quer que a sua família tenha um carro para poder viajar, para você ir trabalhar e a gente sabe que é o sonho de muita gente, né? A gente vive com sonhos, você trabalha com sonhos, igual você falou, a gente não vende carro, a gente vende um sonho, uma qualidade, entrega uma experiência e poder estar sempre atualizando, principalmente em relação às tecnologias. E esse é um ponto que a gente sempre elogia aqui, a diferença do atendimento, da venda, a paciência que você teve com esse senhorzinho, né? Esse cuidado que você teve com aquela senhora também, que ela poderia ter levado um golpe naquela venda daquela moto, daquela compra da moto. Então, parabenizar pelo ser humano incrível que você é, pelo profissional sensacional e por estar sempre à frente aí, sempre das inovações. Sempre eu vejo os seus stories, você tá viajando, tá em congresso, tá junto com o nosso querido Gabriel para tudo quanto é lugar. Ó, tem uma feira ali, tá acontecendo alguma coisa, atualizando para sempre trazer as novidades. Então, parabéns mesmo aí, viu? Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos aqueles que acompanharam aqui o nosso podcast. Eu queria deixar registrado aí, porque é muito prazeroso. Aquilo que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, tá? O resultado ele vai vir. Isso aí é sem sombra de dúvida. E para mim é uma honra estar podendo compartilhar as informações, o meu conhecimento. Eu tenho lojistas que aí às vezes têm dúvida. Pô, Marcelo, como é que eu faço para mim poder fazer esse anúncio? Qual que é a estratégia que você usa, né? Para mim, eu sempre deixei minha empresa assim de portas abertas para que as pessoas possam entender, possam evoluir, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, mas a gente, quando busca a informação e tem o conhecimento, é muito bacana a gente compartilhar isso com as pessoas, né? A gente não pode guardar, a gente não pode ser egoísta ao ponto de deixar aquela informação só para a gente, né? Eu tenho clientes que quando vai comprar um carro, Hamilton, às vezes ele tem dúvida, Marcelo, eu posso comprar esse carro? O que você acha? Eu digo para eles o seguinte, ó,
mesmo que eu não tenha o carro, se você quiser trazer o carro aqui para mim dar uma olhada, vai ser uma honra, vai ser um prazer poder ver esse carro para você e afirmar aquilo que você está comprando. A única coisa que eu não quero é que você compre um produto ruim. Sim. Mas se eu verificar esse carro para você, se você ver que realmente o produto faz sentido, é como se eu tivesse vendido o carro para você. Vou me sentir muito bem, né? E bem no sentido de que estou sendo sempre lembrado, né? Não só quando a pessoa vai comprar o carro, mas quando ela vai buscar um carro, e muitas vezes a gente não tem. Então, são tantos os produtos, né, que a gente não consegue ter tudo ali na tua empresa. Mas usar da nossa experiência, da nossa expertise, para poder orientar e ajudar você a fazer uma ótima compra, uma boa aquisição, vai ser sempre um prazer poder estar orientando e ajudando. Isso aí é impagável. Show de bola. Ó, para você que acompanhou a gente aqui ao vivo, né, vai estar maratonando depois desse episódio, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação também aqui. Toda segunda-feira tem um episódio inédito a partir das 9 da noite. De vez em quando a gente faz esses extras aqui para poder trazer. Obviamente, a Montana vai estar sempre presente com a gente, inclusive logo logo a gente vai fazer mais um episódio, sempre saindo novidades, a gente já corre aqui, qualquer novidade que tiver a gente já fala, principalmente para você que curte e fica sempre ligado nesse mercado automotivo. Ó, mandar um abraço pro nosso querido Gabriel, que veio aqui com a gente também. Obrigado por todo o suporte. Parabéns pelo trabalho sensacional do Gabriel aí. Ele trampa aí, ó. O cara tá sempre fazendo as ideias diferenciadas, não é? Logo, logo a gente vai fazer um vídeo novo aí, porque eu já emagreci, tem que sair. Aqueles carros também já vendeu tudo lá na Montana, então não vai achar mais. Para você que quer saber das novidades, @Montana_automóveis, tá? Já segue lá, tem vídeos sensacionais, especiais e que você vai gostar. Obrigado mais uma vez, Marcelão. Próxima segunda-feira, 9 da noite, estaremos aqui ao vivo com mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Fechamento de mês hoje, que vocês tenham um mês de agosto abençoado, cheio de coisas boas, e a gente vai se falando por aqui, sempre ligado no Ar com Hamilton Trevisan. Forte abraço, Deus abençoe, valeu!